Alô, alô, muito boa noite. Estamos chegando, Mesa Redonda Futebol Debate. É Mundial de Clubes da FIFA no funil. Já chegamos para a semifinal e com Fluminense sendo o único brasileiro classificado. É o patinho feio do Renato Gaúcho, como ele mesmo disse, de forma irônica, está nas semifinais de clubes da FIFA. O Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Chelsea, deu muita discussão entre os antes, entre palmeirenses, todo mundo falando da eliminação do Palmeiras, da campanha do Palmeiras e, claro, a gente vai discutir tudo aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Tem também 13 anos do título inédito do Corinthians da Copa Libertadores da América, um jogo das lendas, né? No estádio do Pacaembu, com total cobertura do nosso Mesa Redonda, tudo para você. Tem a retomada do Campeonato Brasileiro, assuntos não vão faltar. E para assuntos polêmicos e importantes, convidados mais que especiais nesse domingo, Mesa Redonda para você. E claro que alegria é receber esse cara que está estourado nas redes sociais, nosso companheiro, nosso colega lá na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, João Paulo Capelanes, o popular Capela. Fala! Que alegria ter você aqui, cara. Rapaziada. Agradecendo ao Grupo Bandeirantes pela liberação do Capelanes, fazendo muito sucesso lá na hora do almoço com a Renata Fã, não é? Na Rádio Bandeirantes também comandando as jornadas esportivas e, obviamente, chega aqui para engrandecer e polemizar ainda mais o nosso debate. Boa noite, Capela. Obrigado pela visita. Boa noite. Pô, Garrafão, eu que agradeço, velho. Um beijo para todo mundo que tá nos acompanhando aí. Uma honra estar aqui de volta. Abraço para todos os amigos. Tô com medo só de apanhar aqui, que tô no meio de dois palmeirenses, né? Mas tô muito feliz aqui. Não sei de onde você tirou isso. Aqui hoje. Vou ficar quietinho. Você tem o direito de falar tudo. Desabafe. Talvez ele te abrace junto. Vocês já sentiram como começou o programa. Temos ele também, aliás, parabéns em nome da Michele Janela, em nome de toda a TV Gazeta, pelo belíssimo trabalho que, em parceria com o canal do Felipe Facincani, você desenvolveu na cobertura do Palmeiras e do Mundial de Clubes. E hoje você está aqui na nossa bancada. Facincani, foi realmente um trabalho espetacular, muito jornalismo, muita repercussão no seu trabalho, né? E a gente está muito feliz nessa parceria que foi feita entre a TV Gazeta e o canal do Felipe Facincani. E receber você hoje aqui na bancada para trazer os bastidores e esmiuçar, porque você foi assunto na última coletiva de Abel e Estevão. Boa noite e parabéns, Facincani. Garrafa, é uma honra. Eu agradeço toda a direção da TV Gazeta, você, a Michele, nossa produção, o Matheus, o Luca, que correu atrás da credencial de última hora também, o Tiagão, enfim, essa bancada maravilhosa aqui que todos os dias no Gazeta Esportiva aqui no mês também me recebeu muito bem. O resumo rápido é que foi a maior, melhor e mais inesquecível cobertura da minha vida, graças à TV Gazeta. É isso. Tá certo. Você chegou hoje pela manhã? Cheguei hoje pela manhã. Dei aquela dormidinha à tarde, já estamos aqui no batente, firmes e fortes. Tem bastidores então pra gente, percebemos aqui. Tem o Capelanes, que ele é contundente nas opiniões. Tem o Facincani com os bastidores chegando direto dos Estados Unidos. E tem, deixa eu ver o sorriso do... Chegou hoje com um sorriso. O Corinthians nem jogou. Por que o senhor tá com esse sorriso? Por que esse sorriso? Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite. Boa noite, pô. Por que você não quer dar a mão pra mim? Você me deu boa noite hoje, vai dar boa noite aqui? Ah, não posso dar aqui, velho. Pode dar. Pô, você tá pode mal, dar o que você quiser. Tá certo. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, e pelo cara. que a gente já conversou na redação, Boa o senhor noite. está afiado, com opiniões importantes. Não sei. Não? Eu espero sempre estar com opiniões importantes em todos os dias que eu venho aqui trabalhar. Acho que essa é a nossa missão. Né? Mas seu semblante não tá legal, né, mano? Porque eu Tá sou, muito- porque eu sou uma pessoa séria, eu venho trabalhar com seriedade. Fábio, Eu não fico não é fazendo assim também, não. Eu não fico fazendo pastelão igual Não é você. assim também, não. Não é assim Gente também, do não. céu. Não é assim também, não. A Gente. redação você não tava assim, não. Meu Boa Deus. noite, boa noite, boa noite. Boa noite. E um grande abraço a todos vocês. Só que faltou estão no falar boa noite por quê, mas tudo bem. Mas eu pergunto, inclusive. Ali também sorridente, está mais corado, né? Parece que passou um final de semana Ei, Chicão. um tanto quanto tranquilo. Foi a comemoração do Corinthians, 13 anos, título da Copa Libertadores de isso. forma invicta. Por isso essa sua alegria, né, Chico? E Boa me noite. deu saudade de Tite, Tá certo. que deu um show de amor ao Corinthians, né? E deu um show de conhecimento tático. Continua afiadíssimo, né? Uma pena que ele não deu para assumir o Corinthians no lugar do Dorival, né? Ele é o cara que Meu primeiro Deus. lugar. Não, mas ele estava em primeiro lugar mesmo. Tá ele era certo, o plano A, claro. né? Aí ele teve aquele problema de síndrome de pânico. Perfeito. Né? E aí acabou sobrando para o Dorival.
Que legal Mas- ver o Tite novamente aí na ativa, no nosso convívio, que muito em breve ele possa estar trabalhando, né? É, com Sobre a o Palmeiras, saúde, nenhuma palavra, nem nada. Não, no Palmeiras eu lamento muito, porque... Eu sei, acredito, daqui a pouco você vai falar. É óbvio que ele lamenta, ele é um tirador de sarro, é um provocador. Você conhece o Chico Lang. Deixa ele. E por falar em Mundial, esse tem muitos, né? Assim como o Paulo, mas esse tem muitos, com o São Paulo também Futebol Clube. Miller, boa noite, jogador. Miller também bombando nas redes, Instagram novo, né, Miller? Passando o Instagram pra galera aqui. E boa noite, hoje temos muita coisa pra dizer, né, Miller? Boa noite, Garrafa, sem dúvida nenhuma. O assunto será o Mundial, né, que está bombando, e a desclassificação dos grandes, né, Palmeiras e Flamengo. Fluminense, a grande surpresa do Renato? Surpresa, sim, para mim sim. Eu achava que Palmeiras e Flamengo poderiam ir mais longe na competição, não o Fluminense. A gente vai discutir muito isso aqui. E também claro, achava. o boa noite com ele. Fazia tempo que eu não via aqui, porque tá correndo pra lá, correndo pra cá, trabalhando e tal. Marcelo Bassédio, temos enquete e temos também presentes para o nosso público. Boa noite, Bassédio. É isso, boa noite, Garrafa, boa noite a todos que nos acompanham aí de casa. Para nossa audiência, a gente sempre tem presentes para lá de especiais e olha só o que nós temos hoje. O kit 1 tem uma camisa da Inter de Limeira, tamanho M, agradecimento especial ao fornecedor Alure Sports, uma flâmula do Corinthians enviada pela loja JC Flâmulas, fornecedor oficial das flâmulas dos maiores times do Brasil, e junto com a camisa e com a flâmula vem também uma luva de goleiros da Poker, presente da loja Gol de Placa lá de Santo André. Esse e outros produtos você encontra no site goldplaca.com.br. O segundo kit, na verdade, é um produto só, que é a camisa do Fluminense tamanho M, essa camisa que o Brasil todo tá querendo, porque o Fluminense é o Brasil no Mundial de Clubes. E para ganhar um desses presentes é muito simples, preste atenção no que você precisa fazer. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, traga seu comentário ou sua opinião, nos ajude a fazer o programa de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete, que é a seguinte: Palmeiras vai conseguir brigar pelos títulos do ano sem Estevão e Paulinho? Sim ou não? E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com as suas principais informações, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para levar os presentes para casa. Ao final do programa, eu trago o resultado da enquete e também, quando tocar a campainha, eu trago os vencedores dos prêmios, certo? Combinado. Combinado também que já vamos de imediato com o nosso José Paes, mostrando, tem sido assim, né? Durante o Mundial, tinha sido assim durante a participação do Palmeiras, o José Paes lado a lado com a torcida do Palmeiras, e o torcedor, obviamente, se mobilizou para acompanhar aquele jogo que poderia ter levado o Palmeiras à semifinal do Mundial de Clubes. E não foi isso que aconteceu. O Chelsea venceu por 2-1. Quero ver como é que ficou a torcida palmeirense, como é que foi o comportamento da torcida palmeirense antes, durante e depois de Chelsea 2, Palmeiras 1. Se liga na tela. Eu vim acabar com essa subidinha de balada. Fala, meu querido Osmar Garrafa, abraço pra você, pra todo mundo que tá vendo o Mesa Redonda aí. Olha só, sexta-feira diferente aqui pra mim, viu? Mostra, Braguinha, olha lá. Allianz Parque, show da dupla Henrique e Juliano, que eu sei que você, Garrafa, ama. E aqui na rua Palestra Itália, ao mesmo tempo, movimentação grande de palmeirenses, porque teve Palmeiras e Chelsea lá no Mundial de Clubes. Inclusive, ali atrás daquele tapume, tem como mostrar, Braguinha? Muitos torcedores do Verdão reunidos na rua Caraíbas para acompanhar esse super jogo. Sexta-feira, vidinha de balada, vem! E o meu é seu também, vai namorar comigo sim. Show no Allianz do Henrique e Juliano e show lá nos Estados Unidos hoje do Verdão? É show, show. O Palmeiras vai dar show. 2-0 Palmeiras hoje, time dos Chelsea. Tá tranquilão, Rafael? Tá um pouco nervoso, tá meio... Bastante nervoso. Pode falar, Rafael. Tá nervoso, não tá? Tô nervoso. Vai, Palmeiras! Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. E aquela pessoa que fez o palmeirense esquecer todas as outras em campo foi o Cole Palmer. Chute rasteiro do camisa 10 e 1-0 pro Chelsea.
A equipe inglesa criou as melhores chances do primeiro tempo e poderia até ter feito o segundo gol do jogo. A única boa oportunidade do Verdão na primeira etapa veio nessa cabeçada do Vanderlan, que parou nas mãos do goleiro Sanches. Eu acho que precisa botar o Paulinho e botar o Maurício para melhorar o time. Tá muito perdido, a zaga tá totalmente perdida. Mas aí quis o destino que o garoto Estevão, já vendido exatamente para o Chelsea, fizesse um golaço e aplicasse não a lei do ex, não, mas a lei do futuro. Tudo igual, 1-1. Só que aos 37 do segundo tempo, o Gusto cruzou, a bola desviou no Giai e o Everton não conseguiu segurar. 2-1 Chelsea, placar final, e Palmeiras eliminado do Mundial de Clubes. O nosso sonho terminou, pelo menos este sonho desta competição aqui terminou. O nosso objetivo, como tu disseste bem, foi largamente cumprido. Podemos ter feito mais. Mas o futebol também é isto, tem o lado sorte e o nosso preferia ter perdido de outra maneira que não desta, mas acontece. Bom, tá aí, o Palmeiras parou no Chelsea, não venceu nenhum europeu, pegou o Porto, e é um Porto numa desgrama daquela, um Porto bem meia boca, quando do sorteio, né? Ah, pegou o Porto, tal, não, pegou um Porto muito ruim, não venceu o Porto, primeiro europeu, e quando pega o Chelsea também para no meio do caminho. Eu começo com o Alex, vocês fiquem à vontade sobre o jogo. O Palmeiras teve um primeiro tempo sofrível, poderia ter tomado uma sacola, não tomou. O Abel recuperou, né, Alex? Recuperou o time para o segundo tempo, chegou ao empate, mas acabou perdendo por 2-1. Qual foi a sua avaliação do jogo? Vocês fiquem à vontade para falar do jogo, se o resultado foi justo, o Palmeiras merecia algo melhor na competição ou até no jogo? Principalmente pelo primeiro tempo, o resultado acabou sendo justo, né? O Palmeiras mostrou na segunda etapa que teria condições de ganhar do Chelsea. O Chelsea não é nem sombra do que são os outros times europeus que estão do outro lado da chave, e com isso poderia muito bem lutar por uma vaga na decisão da Copa do Mundo, que seria inimaginável antes da Copa começar. Mas chegou até aí, para pegar um Chelsea que ainda está em formação. Apesar de individualmente, tecnicamente, o Chelsea ser um time melhor do que o Palmeiras no segundo tempo mostrou que poderia ter tido com um pouco mais de atitude ofensiva, com um pouco mais de ousadia, de coragem, poderia ter virado o jogo e ter ganho a partida no tempo normal. Mas mesmo assim, se levasse para a prorrogação, o Chelsea estava cansado já, de repente seria uma oportunidade ainda para o Palmeiras na prorrogação, caso o Everton não tivesse cometido essa falha horrorosa. O primeiro tempo do Palmeiras também, a gente tem que dizer, o Palmeiras escapou de sair perdendo por mais gols. 1-0 ficou barato para o Palmeiras, o Chelsea brincou com o Palmeiras na primeira etapa, uma ala esquerda débil do Palmeiras com o Vanderlan e o Facundo. O Vanderlan não tem culpa, tá? Eu até critiquei o Vanderlan essa semana, dizendo que não deveria estar lá. Ele não tem culpa, ele ganhou na Mega Sena da virada por ser jogador do Palmeiras atualmente. Mas isso é culpa do planejamento da diretoria, que chegou a um Mundial se esquecendo de que só teria um lateral esquerdo de verdade no seu elenco. E além de não ter cuidado também da questão do Paulinho, depois a gente vai conversar sobre isso também, né? É uma situação que agora o Palmeiras perde o jogador até o ano que vem, uma das maiores contratações da história. O Palmeiras já perde por um ano, né? E já contratou lá atrás machucado. A Leila tinha dito que o Palmeiras não era um hospital. A gente vai entrar especificamente nessas Mas sobre o jogo, o resumo é esse. Primeiro tempo, o Palmeiras foi horroroso. O Chelsea perdeu a chance de fazer mais gols, não fez. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou, empatou e não virou porque não quis, sei lá, não teve a ousadia de ir pra frente e fazer o segundo gol do jogo. Ô Capelanes, a escalação do Abel de alguma forma te surpreendeu? O Abel, que normalmente surpreende, ele sempre aparece com alguma novidade, mas ele trocou zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, e não colocou o Maurício em campo, e teve um primeiro tempo ruim. E é muito pouco cobrado pela diretoria do Palmeiras, o Abel. Acho que isso é importante a gente colocar. Fosse talvez um outro treinador, a Cuica poderia ter roncado. Mas sempre, tem o mérito da Leila de preservar, dar uma blindada no Abel, mas acho que às vezes blinda demais. Te surpreendeu negativamente da forma que o Abel montou o time, ou ele não teve culpa nessa escalação? Mas muita culpa, muita culpa. A escalação do Abel foi uma catástrofe. Ele para da usou com força. Para mim, o Abel Ferreira para da usou na escalação.
Porque, peraí, me deu toda a impressão do mundo, ainda mais um cara tão competente, vitorioso, campeoníssimo como ele, como é que ele faz uma escalação, dá a impressão que ele não estudou a equipe adversária. Ele abriu o meio-campo. O que todo mundo falou? Uma vez que você tem uma linha defensiva que é praticamente reserva, com jogadores que não entregam lá aquela qualidade, que Gomes, Murilo e, sobretudo, Piquerez, você deveria o quê? Proteger mais o sistema defensivo. Simplesmente ele deu a posse de bola para o adversário, deixou o Chelsea trabalhar da melhor forma possível, colocou um Facundo Torres para ser um secretário de lateral, tentando auxiliar o Vanderlan, que também os dois não são nenhum suprassumo de marcação, e simplesmente abriu mão de um dos melhores jogadores do time do Palmeiras, tecnicamente falando, que é o caso Maurício. Então achei que o Abel Ferreira não estudou o Chelsea, o Abel que sempre tem um plano, teve um plano maligno contra o próprio Palmeiras, e aí depois ficou difícil de reverter a situação na segunda etapa. A gente tem um jogo aí de 100 minutos, se você for analisar. Sim. Porque geralmente dá 3, 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 5, 6 no segundo tempo, 100 minutos. O Palmeiras foi interessante durante aí 20 minutos. Ponto. Por isso que para mim o resultado não foi justo. Eu acho que o Chelsea criou mais oportunidades no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, sobretudo na primeira etapa, deu uma amolecida no segundo tempo, mas a falha do Everton também, aí é a diferença. Flávio, no Fluminense, Courtois, no Real Madrid. São goleiros que decidem e colocam os seus respectivos times à frente. O Everton deu na tampa, já deu, né? Você acha? Já deu. Opa! Já deu. Tem que dar uma oxigenada esse elenco do Palmeiras também. Assim como a própria Leila já fez em anos anteriores, tem que fazer isso agora também. 37 anos. Aí, ó. Ô Facicani, você, a gente, obviamente, aqui no Brasil, a gente teve as nossas impressões, né, daquilo que a gente acompanhou e tal, mas você estava em loco. A impressão do estádio, né? O que você sentiu lá durante a partida, conversando propriamente com os torcedores, também a sua avaliação do time que o Abel levou a campo, o jogo poderia ter tido uma outra história, a gente não sabe, claro, fosse uma outra escalação, eu não compreendi a ausência do Maurício, eu esperava talvez ali uma linha protegendo mais aquele lado esquerdo. O Vanderlan está muito claro e evidente que não estava preparado para um jogo desse tamanho. Como disse bem o Alex, acho que a culpa passa longe do jogador. Né? Aí não tinha outro. Ou você podia improvisar um lateral direito, como a gente falou ao longo da semana por aqui. Qual foi a sua avaliação? Se ele improvisa, ele arrebenta o elenco, né? Exatamente. Mas aí tem hora que o treinador tem que mostrar o tamanho dele para o elenco. Fala assim, eu vou improvisar porque infelizmente o menino aqui, para esse jogo e para a estratégia que eu tenho, não está preparado. Eu só acho interessante, Garrafa, que o Abel passou o Mundial inteiro dizendo que ele só ouve especialistas, né? De que opiniões nossas são só opiniões. Zero importância. Né? Zero importância. A torcida, por exemplo, quando nas redes sociais se manifestou em relação a Maurício e Alain, e esses dois coincidentemente entraram no jogo contra o Botafogo, foi o melhor jogo que o Palmeiras fez no Mundial, né? Então, mas são só opiniões. Ele é um especialista. Eu queria entender que especialista que ele ouve, porque se ele entra em campo com um time ofensivo e dá a posse de bola para o adversário, então o seu especialista precisa mudar de profissão. Porque se eu tenho um time leve, e se eu tenho um time que naturalmente ele tem muito mais vocação para jogar em relação ao que o adversário vai me propor, a última coisa que eu posso é dar a posse para o adversário. Por quê? Porque se eu tô leve, é porque a minha marcação é mais frouxa. Meu time é mais propenso a atacar. Então já começa que o especialista que o Abel tem ouvido, se é ele próprio ou os que estão ao lado dele, estão com algum equívoco em relação a esse tipo de postura. Segundo ponto, se é um jogo em que, se o Palmeiras estudou minimamente o Chelsea, sabe que o Chelsea é um time que joga em diagonal por dentro, que era o Pedro Neto, o Ncuco, Palmer, como é que sai o gol do Chelsea? De fora para dentro. Se o Chelsea joga entre os volantes e os laterais, como que o Palmeiras, sabendo dessa debilidade do setor defensivo esquerdo, ele não entrou então com, vai abrir mão do Maurício? Tá bom, só que Maurício, eu vou abrir mão, porque eu vou colocar o Aníbal, eu vou subir o Richard Rios, que já era meia. O Richard não jogou de volante mundial, ele jogou de meia. Ele foi o articulador do Palmeiras. E eu vou travar o Emiliano, porque os dois estavam fazendo um grande mundial. Estão com confiança. Então eu protejo toda essa infiltração do Chelsea de fora para dentro. O Chelsea não vai fazer essa jogada, porque a jogada foi toda no miolo que estava aberto. E eu tenho menos oportunidade de sofrer esse tipo de situação e ao mesmo tempo contra-atacar, porque o Emiliano tem um bom passe de saída, o Richard tem um bom passe de saída, o Aníbal é mais simples. Mas você pode espetar o time com o Estevão, com o Alan ou com o Maurício, qualquer um dos dois que ele abrisse mão, o Capelanes falou muito bem, e o Vitor Roque lá na frente. Ele nem armou e nem defendeu. Exatamente, você trava ao mesmo tempo que você tem a chance de contra-atacar. Porque não é travar com o volante brucutu. O Rios não é brucutu e o Emiliano não é brucutu. Então você tem dois caras que vão te roubar a bola e que vão te entregar a bola para aqueles que vão estar em velocidade. Então é essa estratégia que faltou de início. Sem contar, Garrafa, ao longo do jogo, medo de jogar.
Palmeiras teve medo e muitas vezes contra o Porto. E quando jogou 10, 15 minutos, envolveu o adversário no segundo tempo. O Palmeiras entrou com medo no primeiro tempo contra o Arle. Quando começou a jogar bola, fez o 2-0. O Palmeiras entrou mais com medo ainda do Inter Miami. Foi engolido até os 25 do segundo tempo. O Palmeiras não entrou com medo do Botafogo e fez a partida que fez. E entrou com medo do Chelsea. E com 15 minutos do segundo tempo, quando tentou, pelo desespero, 1-0 jogar bola, o time jogou. Só que o que ele fez depois se sabotou. Que foi a pergunta que eu fiz. O que faltou? Qual que foi o além? O além empata o jogo, continua jogando. Aliás, essa pergunta que o Facincani fez, a gente vai colocar aqui na sequência, pergunta que repercutiu em todos os veículos aí, pela resposta que foi dada pelo Estevão e a forma que o Abel e o jogador receberam depois de uma eliminação de Mundial, ambos dando risada na entrevista coletiva. Coloca, o Chile, por gentileza, para acionar os ex-atletas aqui, né? Para falar do lance, obviamente do jogo, quero ouvir o Chico também. Vamos ver o gol do Palmer, eu já começo com o jogador. Miller, já em cima do que você ouviu e a sua avaliação também, fale desse primeiro gol, o que houve de falha, não houve falha, qual é a sua avaliação, o gol do Palmer? Esse primeiro gol do Chelsea prova o que o Fancy e o Capelanes falaram, né? O Abel, ele que se preocupou muito com as laterais, né? E abriu o meio-campo, sendo que o meio-campo que protege a defesa totalmente desfalcada. Ele poderia preencher o meio-campo em um posicionamento melhor do meio-campo. Esse primeiro gol é prova disso. O primeiro gol você pode ver a facilidade que o jogador do Chelsea encontra para fazer. Ele não teve dificuldade nenhuma. Uma zaga plantada dentro da área, fazendo linha dentro da área. Escolheu o campo. Exatamente. Gol de treino, né, jogador? Olha só o gol, a facilidade. Então acho que o Abel erra quando ele coloca o Facundo pela lateral. Olha lá, ô Miller, ó. Olha só. Não tem volante, Miller. Olha só. E a defesa muito atrás. Muito atrás, o Mikael não encostou. Os volantes todos mal posicionados. Quer dizer, então o número 10 foi encontrando espaço e se posicionou para chapar a bola e fazer um bonito gol. Então acho que o Abel, ele erra na escalação, né? Mas de qualquer maneira, o Palmeiras poderia, né, ter feito uma partida melhor. Eu parabenizo o Fancy pela pergunta que ele fez para o Estevão, por quê? Não é porque você faz um gol que você fez o seu melhor trabalho dentro do campo, no jogo. Isso. Você fez um gol, mas a partida tem mais de 90 minutos. Exato. Você tem que fazer segundo, terceiro. Então, a perseverança em boas jogadas, no bom, o Estevão não fez. Então, acho que o Palmeiras, ele sai do Mundial vindo já jogando mal. O Palmeiras quase não jogou bem contra Porto, time morto. O Palmeiras jogou bem contra o Porto. Contra o time do Messi, jogou mal pra caramba. Então, acho que... Palmeiras contra o time do Messi estava quase que eliminado da competição. Estava perdendo por 2-0. Chegou um momento que se o Porto fizesse um gol contra o Al-Ahly, o Palmeiras estaria fora. Estava empatado. Estava empatado. Quando pega um time melhorzinho na Europa, que é o Chelsea, acaba perdendo e jogando mal. Posso até um outro argumento em relação à experiência do Miller. Até a do Paulo também serve. Porque foram campeões mundiais e com títulos e com seleções que jogaram dessa forma, tá? O Tele é conhecido como um cara que era ofensivo, futebol arte, etc, etc. Só que se você pegar o desenho de como foi São Paulo e Milan, 3-2, até o fim, até esse cara, até os 44, quando ele faz o gol 3-2, São Paulo, até o ímpeto foi buscar, que era esse ímpeto que pra mim faltou no Palmeiras. Qual que era o desenho que o São Paulo fez contra o Milan? Dinho, Pintado, Leonardo e Cerezo. Em tese, são 4 jogadores que, à época, eram volantes. Só que você tinha 2 meias trabalhando como volantes, que era o Cerezo, que jogava assim na Sampdoria, por isso que ele volta ao São Paulo. O Léo, que jogava assim, saiu da lateral para jogar como, entre aspas, camisa 10 do São Paulo. Só que quando o São Paulo fechava sem bola, como é que fechava? 4-4-2. Exatamente. Fechava a linha. Miller e Palinha ali na frente espetados, fechava 4-4-2. Com 3 volantes. E era o Tele, que muita gente diz e era o técnico do futebol arte e futebol ofensivo. Mas não é que para você jogar ofensivo que você tem que desguarnecer de atletas que em campo vão te fazer as duas funções. É o chamado equilíbrio, Garrafa, que é o que falta ao Palmeiras. Antes da gente ouvir o Facincani lá conversando com o Abel, com o Estevão, coloca, eu quero a avaliação do Paulo, por gentileza, Paulo, em cima desse primeiro gol, né? Miller mostra aí aquele posicionamento, liberdade para chegar na área, o gol do Palmer. E depois a gente vai nos outros lances também. Vamos ver mais um pouquinho do gol do Palmer aí. E quando eu citei, Garrafa, da seleção de 94 do Paulo, como é que era o meio campo de 94, Paulo? Então. Mazinho, Dunga, Mauro e o Zinho.
um meia e, em tese, 3 volantes. Aquele time era defensivo? Claro que não, ele fez uma Copa equilibrada. O Raí ficou no banco. E o Raí ficou no banco. Raí no banco, bem lembrado. Bom, Pois não. primeiro, eu não creio, brincadeiras à parte, primeiro eu não creio nessa questão de o jogador entrou com medo. O que faltou no Palmeiras foi a organização em campo, né? É lógico que, se nós observarmos, ele coloca o Facundo Torres para cobrir o setor do lado esquerdo, que nós estávamos falando durante toda a semana que o Chelsea tem 2 jogadores fundamentais nas laterais, que é o Palmer e o Pedro Neto. São 2 jogadores, até porque o Pedro Neto ele pega a bola, ele parte para cima, e essa é a função dele. E por dentro. Por dentro ou por fora. Tanto ele sabe jogar para os 2 lados. Então já seria difícil para qualquer lateral. Não é só para o Vanderlan, não. Para qualquer lateral. Tanto é que no jogo antes do Chelsea, esses 2 jogadores foram considerados os melhores jogadores. Então, nesse lance, o que nós vemos? A qualidade técnica do Palmer, que ele espera o tempo certo na hora de chapar. Ele espera o tempo certo na hora de chapar. E aí você vê uma falha de marcação porque dá espaço. Então, no segundo tempo, como volta melhor. Por quê? Porque o Palmeiras tira o espaço dos jogadores do Chelsea e chega ao empate. Então, eu não consigo ver tanta crítica assim, cara. Eu não consigo ver tanta crítica assim. Até porque, até antes do 2-1, o Palmeiras estava bem posicionado. Estava bem posicionado. O primeiro tempo foi muito ruim, deixaram muito espaço. O Alan do lado direito estava voltando para ajudar na marcação. Então você tinha um 4-4-2. Você tinha um 4-4-2. Agora, é lógico que pilares, você não pode... Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo. São jogadores que não tem jeito. Você perder esses jogadores hoje no Palmeiras, praticamente mas você o Palmeiras, perde mas não time. dizem, e a gente vai discutir, vou perguntar para vocês. A gente não discute que o Palmeiras tem um elenco. Que elenco é esse? Eu sei que foram mas 3, 4... Mas pro futebol brasileiro é bom. Não. Pro futebol brasileiro é bom. Mas o Palmeiras tem competições aí. Mas para um jogo como esse, você não poderia espetar, então, o Alan, o Estevão e trazer o Richard Rios junto com o Aníbal e com o Emiliano? Que aí você compõe mais o meio e equilibra melhor. Mas aí no setor do lado esquerdo, você vai pôr como? Já pôr o Emiliano lá? Você traz você vai pôr o Aníbal lá? O Aníbal faz aquele volante para a esquerda. Porque a função do Facundo foi de marcar, de ajudar o Vanderlan na marcação. Ele não marcou ninguém. Foi estéreo. Aí é uma outra coisa. Mas aí a estratégia é Mas aí é uma outra coisa. Se o marcar que não marca. Não, então peraí. Para dar os outros, o cara para marcar que não marca. Se o treinador dá a função para o jogador fazer, o jogador não faz, a culpa não é do treinador. Nós estamos aqui sempre... Você tá passando o pano pro Abel. Vamos deixar claro. Eu só quero entender qual o caminho. Deixa eu falar. Eu não tô passando um pano porque eu joguei na posição. Tudo bem. Eu joguei na posição. Mas então você não é Facundo. Eu tô falando na função de você voltar em certos momentos e ajudar o setor defensivo e chegar com força no ataque. Ele não cumpriu a função dele. O Alan é um belo jogador. Muito bom. Muito bom jogador. Mas também se perdeu na hora de marcação. Por quê? Porque havia uma rotatividade muito grande no time do Chelsea. Mas ele não cumpriu a função e todo mundo falou durante a semana que não tinha condição de cumprir a função. Mas aí, jogador, você tem que entender o seguinte também. Veja bem, o time do Palmeiras ali estava marcando homem a homem. Não dá. Não dá. É isso, jogador. Você pode ver no gol, na movimentação do jogador do Chelsea. O Fux sai atrás do cara e sai da zona de espaço. Esse mano a mano mata o futebol brasileiro. Então acho que o Abel erra aí. Ele erra na escalação e erra também em tentar fazer mano a mano. Não pode homem a homem. Justamente pelo time do Chelsea que faz, como você diz, a rotatividade. Mas aí que tá. A culpa muitas vezes é do jogador, que não cumpre a função tática estabelecida pelo treinador. Mas ele estava sozinho, ele jogou no meio de 3 jogadores do Palmeiras. Ali foi errado. Ele recebe, na hora do gol, gira, já recebe errado. Carrega Quem e bate. tinha que estar dando combate lá era ele. Por favor, pode ver. foi o lance do gol. Ele recebe de costas, gira, olha ali, ó, você carrega tem, ó, e bate. Quer dizer, Richard liberdade. Rios tem vários jogadores ali. Ele sai do lado esquerdo para dentro, vai caminhando. Todo mundo falou aqui antes da bola rolar, todo mundo falou que o Palmeiras ele tinha que se preocupar com o lado esquerdo e com o meio. O que faz o Abel? Ele coloca um cara que não é da função na marcação para marcar e não marca. E deixa o meio campo aberto para os caras. Foi um venha, seja bem-vindo. Foi um convite. Foi um convite. Eu concordo com o Paulo. Beleza, o jogador tem que cumprir a função, mesmo que não seja dele. É que a gente também não pode comparar
para a qualidade, até o físico dos dois isso atletas. aí, Beleza. cara. Então isso é um erro do Abel. O Abel escondeu o cara no setor errado, na tática errada, na estratégia errada. É que às vezes parece que ele não pode fazer uma crítica ao Abel. Não, pode. Não é toda vez. Não, porque não pode fazer uma crítica ao Abel. E o Abel que merece todos os elogios por tudo que conquistou. Eu não gosto. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Não, claro, eu não tô falando de você, Se eu não, tiver Paulo. que criticar, eu vou criticar. Agora, é a minha opinião, vem do primeiro tempo e se melhora no segundo tempo... Se melhora no segundo tempo, é porque ele posiciona os jogadores. Aí sim, ele pode ter corrigido no é segundo lógico. tempo o erro no primeiro. Mas o erro no primeiro pode ter sido fatal já. Podia ter sido uns 3. Fala, o Palmeiras, ele, na verdade, o lado psicológico foi importante nessa disputa. Depois que sofreu o segundo gol, o time morreu. Essa é a grande verdade. Porque ali ele já estava na possibilidade de fazer ele, o segundo gol, ele sofre o segundo gol da forma que sofreu. A impressão lá do estádio, né, que é uma impressão às vezes um pouquinho diferente da televisão, porque a televisão marca a bola, o estádio você vê a visão periférica. Paulo, quando empatou o jogo, que era aquele momento, bom, não sei se são jogadores, se empata o jogo, você fala assim, é agora. E eles balançaram. Em 2 lances que o Palmeiras, depois do empate, ele subiu um pouquinho, o Chelsea espanou a bola. Só que logo em seguida dessas 2 espanadas, foi o mesmo filme de 2022, quando o Palmeiras fez o mais difícil. Empatar o jogo quando tá perdendo 1-0 do Europeu. Você empatou o jogo. O Palmeiras fez o quê? Ele baixou. E aí quando ele baixou, Paulo, ele traz de novo o Chelsea. Então é essa postura que foi a cobrança que eu e talvez muita gente tenha feito, em relação a, poxa, você fez o mais difícil, você tá bem no jogo, porque se você empata, você tá melhor. Você tá bem no jogo, a cabeça voltou a funcionar, os caras sentiram o gol, vai pro nocaute. Teve um contra-ataque com o Emiliano. O do Maurício, do Emiliano. O do Paulinho, que ele bate com a Você entende que essa mesma equipe, quando você fala que esses jogadores tiveram condições de fazer, a culpa de quem que é? De ter recuado? Dos jogadores. Então não tem ninguém em campo para falar assim, mas é o jogador, continua marcando porque o Abel pressão. também orienta muito, ele também mas orienta. Aí você tem que ter um cara dentro de campo, porque o Richard Rios toma o amarelo, porque ele fala, não, o capitão é o meu goleiro, então eu posso falar. Agora... Não, então se é assim, então põe o jogador. E o próprio Abel falou na entrevista pré-jogo, a gente estava acompanhando aqui no Gazeta Esportiva na sexta-feira, de que ele não gosta de goleiro capitão porque ele não tem um cara pra falar. Tá certo. É isso aí. Ok, justo. Mas por que ele deu a taxa pro Everton? Então confia em outro campo. Aí sim. Então, ô Rios, vai concordo. você, ô Rios, você tá bem no campeonato? Vou te dar esse moral aqui. Ou, sei lá, pra qualquer outro. Ô, Rafa, você percebeu no primeiro gol? Goleiro de capitão é um negócio estranho. Você percebeu no primeiro Tirando gol? o Rogério, né? No primeiro gol, o Aníbal vai dar o bote. Hein, Fãs? Sim, vai dar o bote. gente, então, Pode ver. O Rios fica marcando espaço. E o zagueiro, perna esquerda, como chama o zagueiro perna esquerda? Mikael. Que não joga nada, pelo amor. Olha só o lance. Olha o lance. Essa é uma crítica justa. Olha o lance. Não é esse, Capelães, olha o lance. Concordo com Chileno. A gente vai voltar lá. Não, volta o primeiro gol. Pelo amor de Deus. Olha lá. Esse. Olha o primeiro gol. O zagueiro, ele tá marcando a grama. É isso. E marcando o Rios. Pode ver. Não, além do posicionamento errado, E o outro puxa a marcação do Hulk saiu. Olha só. Olha só. Ele dá o bote no nada, ó. Ele dá o bote no Zagueiro nada. perna esquerda, olha só. É limitado. É limitado, Ele pelo tá amor se de Deus. especializando em um grande matador de barata. Porque na final do Campeonato Paulista foi assim Mesma também. coisa, Que ele fica exatamente. ali, matando Olha lá, barata, olha lá. pisando, Olha lá. não dá o bote e o Roberto faz o gol. Agora com o Palmeiras também, pisando, não dá o bote. Zagueiro, ou vai ou racha. Como é que é o nome? Como é o nome que se dá isso? Fica aí, matando barata aí, ó. Matando barata, quer ver, ó? Ó a primeira. Quer ver? Pega. Ó, vai baratinho. matar barata agora. Matou Olha lá, barata, olha lá. passou a bola. Tentou matar de novo, passou a bola gol dos Mas caras. na realidade ele vai com a perna errada. Ele Exato. vai com a perna errada. Isso. Ele tinha que dar mais um passo e travar com a Dá o direita. carrinho, dá o Travar com a Mas ele direita. fica matando barata Mas aí com os ele passinhos vai, ele dele. dá o bote, o atacante esperto, ele perde, o zagueiro perde o tempo de bola e o Palmeiras chapa. Então, mas o erro... O que eu tô O erro é dizendo, esse Rafa, X, ó. É esse X. o Olha lá, erro, ele não o devia erro- estar esse bote. O erro é Pode que perna ele esquerda. está marcando a grama. Ele viu, ele tá de frente pro lance, Garrafa. Ele viu que o Aníbal foi dar o bote lá. E o Rios ficou morto. Olha só, o Rios já tinha sido batido. Ele deveria ter feito o quê? Já encostado antes no número 10 do Chelsea. O que ele fez? Deixou dominar, virar, aí um abraço. Agora, a gente falou aí se houve culpa ou não, se o Abel teve equívocos na montagem, nas escolhas para o jogo, mas se esperava no Mundial muito de quem? Estevão. Esperava.
do garoto. E eu defendi o Estevão demais. Boa parte da torcida do Palmeiras, quando você fala de Estevão, comparação com o Endrick, não dá nem pra comparar. O Endrick matou no peito, trouxe um campeonato e tal. Eu falei, gente, o menino tem 18 anos. O Endrick também tinha. Então, mas enfim, você vê como é que é. Isso. E aí se esperava de quem? Também, se né, esperava gente? do garoto. Outra posição. Se esperava do garoto. Durante o Mundial, ele dá aquela declaração pelo baixo desempenho dele, que estava com a cabeça no Chelsea. Aí o Abel falou que é normal, eu também entendi que era normal, declaração. Foi ingênuo e tal. Resolveu. Foi pro jogo, fez 1-0, ficou devendo, não ficou devendo? Essa é a pergunta que o torcedor queria fazer. O Facincani fez essa pergunta na coletiva, lá estavam Abel Ferreira e Estevão. Isso repercutiu com todo mundo. Tá todo mundo falando, né, do comportamento, da resposta do Estevão pro Facincani, do comportamento do Abel, o sorrisinho. Vamos ver, se liga na tela, vamos ver como é que foi ontem lá nos Estados Unidos. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que pra você acha que faltou? Outra pergunta pra você. Talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Bom, pra mim, pergunta pertinente. Que faltou a pergunta pertinente. Pergunta óbvia. Pergunta óbvia que faltou, sem falta de respeito nenhum. O Estevão, que sempre foi muito delicado, muito gentil, parece que está entrando na onda do Abel. Eu queria saber o que foi que depois ali parecia quinta série, um cochichando no ouvido do outro. É uma entrevista coletiva, campeonato mundial. O momento de maturidade é dessa forma. Qual será? Qual foi a graça? Qual será que foi a graça? Palmeiras perde o Mundial, perde de novo pro Chelsea, não vence nenhum europeu, os caras estão dando risada? Qual é a graça? Olha lá, qual é o motivo da graça? Eu não entendi o motivo da graça. O palmeirense está pé da vida até hoje. Claro, o palmeirense queria seguir no Mundial, tá vendo o Fluminense. Até porque tinha condição. Tinha condição. Aí essa brincadeirinha aí, com todo respeito, né? E a pergunta foi pertinente. E vou mais, o Facincani que está aqui foi até gentil demais em devolver uma resposta para o Estevão. Porque é o seguinte, o jogador está lá para uma entrevista coletiva. Quem pergunta é o jornalista, quem responde é o entrevistado, se ele quiser responder. Era muito simples. Devolver pergunta não é forma estratégica de fugir da pergunta. Eu falaria, você responde se você quiser. Eu pergunto e você responde. É simples assim. Era só isso. Mas Facincani foi até, deu a avaliação desse, foi polido até demais com o Estevão, que foi muito mal, e o Abel pior ainda. O que aconteceu lá, essa risadinha, o que foi que você sentiu? Os bastidores da pergunta. Tinha alguma coisa, alguma sequela, alguma crítica que você fez? O que me consta, Garrafa, pelo menos o trato do Abel com a imprensa até o jogo do Botafogo foi um. Depois que o Palmeiras ganhou e inflou a confiança, já voltou a ter certas indiretas. Enfim, cada um reage como quer, né, Garrafa? Muita gente perguntou da minha avó, até o Capelanes brincou, falou, a gente trabalhou, sei lá quantos anos juntos. Não reconhecia a voz, não reconhecia minha voz. Né? Porque eu, sinceramente, ali, 10 minutos antes da entrevista estava descendo, meu irmão me ligou e estava junto com meu pai. E eu ouvi a voz do meu irmão e do meu pai no pós-jogo, que são palmeirenses.
eu senti o semblante deles. E aquilo é lógico que, para quem tem família, para quem sofre, bom, o Alex sabe muito bem disso, o Chico, né? Quando você vê um pai, um irmão triste, chateado com o jogo, você se abala. Você sente junto, né? Pô, você queria estar lá para passar um sentimento bacana, né? Essa cobertura que foi tão positiva intensa, e tudo mais. Né? Intensa. Então, foi meio que um descarrego. E eu levei isso, né? Esse pouco de sentimento que meu pai e meu irmão sentiram naquele jogo, também para a própria pergunta. Foi uma pergunta... Num momento... pergunta normal, pertinente. Garrafa, não adianta chegar lá, não tinha nem voz, e não era nem o momento de você chegar com uma pergunta impositiva. Não, você deu a oportunidade, porque faltou. Porque talvez faltou um pouco mais de conjunto. Era um momento de tristeza, né? Era um momento de tristeza, era um momento de consternação. Então eu fiz uma pergunta num tom mais baixo, justamente para respeitar até o que aconteceu. Respeitar o luto, entre aspas. Esse luto de uma derrota que foi trágica, né? A forma como perdeu. Porque uma coisa é perder por 4-0, 5-0, levar uma cacetada, tá tudo certo. Agora, você perde com uma falha, um goleiro toma um frango, e num jogo que faltou... Mais uma vez, né? Mais uma vez, teve um a mais, aquela coisa. Então, assim, eu fiz uma pergunta num tom justamente tentando entender o momento daquela situação do Palmeiras. Agora, se no momento de consternação alguns reagem dando risada, fazendo piada, só mostra, às vezes, a importância que muitas pessoas dão aqueles próprios para certos sentimentos de que eles colocam como palmeirenses de verdade. Foi um ato falho da parte do Estevão, né? Que, na verdade, ele não queria rir, ele queria chorar. Vamos falar a verdade, porque ele fez um gol no atual time dele, que agora é o Chelsea, mas, na verdade, ele não jogou pelo Palmeiras aquilo que todo mundo esperava. Né? Ao longo da trajetória do Mundial, estou dizendo. Ficou devendo? Ficou devendo. Ficou devendo, sim. Aliás, ele foi o jogador que mais ficou devendo, porque ele era a grande esperança do palmeirense e grande esperança do Palmeiras. Né? E, de repente, ele vai para uma coletiva, não responde uma pergunta óbvia, dá aquela risadinha de lado. Quer dizer, isso é um ato falho da parte dele, porque, na verdade, ele se tocou, que ele não jogou tão bem assim nesse Mundial como ele deveria ter jogado. E aí a pergunta do Facincani tocou o dedo na ferida. Tocando o dedo na ferida, ele dá aquela risadinha irônica. Teve, gente, vocês acreditam que o fato, né, vou indagar aqui, o fato do Estevão estar negociado com o Chelsea teve algum peso no desempenho de ontem? Porque no desempenho de anteontem. Né? Teve algum peso no desempenho de anteontem? Ou não? Acho que não. Acho que não também. Ele jogou mal praticamente o Mundial inteiro. Só foi jogar, na teoria, bem contra o Chelsea, se a gente for analisar. Porque ele, nos 2 primeiros jogos, né, Chico, ele ganha o prêmio individual do melhor em campo. Foi. Ele ficou constrangido em receber o prêmio, porque ele não foi, sem merecer. Até ele, voto popular, mas ele fica constrangido. Pô, eu fiz nada, joguei nada. Contra o Chelsea ele jogou, pelo menos fez o gol decisivo. É o que se espera dele. Agora, se você for analisar, como o Chico falou muito bem, toda a carreira dele, a curto prazo, vestindo a camisa do Palmeiras, qual foi o momento que ele decidiu? Um jogo contra o Cruzeiro, que é bem verdade, deu uma sobrevida para o Palmeiras em beliscar o brasileiro, que não chegou. E no jogo contra o Chelsea, que deu uma sobrevida também e não funcionou. O resto, em clássico, perde gol, não faz gol em clássico, não é decisivo. Que craque é tudo isso? Talvez a gente tenha que fazer uma meia-culpa também. Exato. Porque a gente é tão carente de grandes craques, de ídolos no futebol brasileiro, que aparece um pouquinho, um outro diferenciado. É gênio, é craque, olha só. Calma também, 18 anos não mostrou nada ainda e tem muito a mostrar. Agora, se for nessa linha aí, na linha do Abel principalmente, nessa arrogância, nessa petulância, que é característica do Abel já há anos, e muita gente põe o rabinho entre as pernas e tem medo de confrontá-lo, diferentemente de muita gente, como por exemplo você fez e alguns outros poucos fazem, o Estevão vai para o caminho errado. Eu acho que ele teve apenas uma ingenuidade, mais uma, porque ele teve 2 nessa Copa do Mundo de Clubes. Então eu espero que ele não siga essa linha e seja só uma linha mais ingênua e ele possa amadurecer no futuro. Agora, eu quero saber de vocês e de você em casa, né, porque o negócio esquentou aqui, sobre o lance que decidiu a eliminação do Palmeiras. Sério? Houve falha do Everton, não houve falha, teve um desvio, você isenta, não isenta, não é? Eu quero saber, eu quero esse lance. Separa pra gente então, ô Chile, o lance do Everton, a palavra do Everton, pra gente avaliar aqui. Temos os ex-atletas, isso é importante, além da opinião dos jornalistas, né? Porque os caras estiveram lá dentro de campo, a gente muitas vezes do lado de fora, atrás do gol, a gente também tem a nossa visão, mas é importante você em casa também participar, porque foi o lance que decidiu, no momento que o Palmeiras estava até um pouco melhor que o Chelsea, tinha possibilidade de fazer o 2-1, e aí toma aquele gol, e como disse o Chico, vem um banho de água fria em cima. Então, separando aí,
por favor, o segundo gol do Chelsea, quero avaliar com toda a bancada e com você em casa, se houve ou não falha, se a falha foi gritante, se foi frango, se não foi frango, se foi falha, se foi um lance defensável pelo desvio, quero avaliar com vocês. Coloca então aí, Chile, o gol da classificação do Chelsea, eu quero saber da bancada, da nossa turma aqui, dos convidados, enfim, se houve ou não houve falha do Everton. Tá aí, ó, bola vem lá pelo lado esquerdo, o chute em direção à área, tá aí o Augusto comemorando e tal, aí quando a gente olha por trás, a bola bate no Giai e o Everton, ó lá, ó, vamos ver, chute, resvala no Giai, e eu até agora não entendi o que o Everton quis fazer. Não entendi o que o Everton quis fazer. O Everton, inclusive, dentro de campo, ele ainda deu uma declaração, né? Aos detentores de direito, tentando explicar o lance, a visão dele. A visão do goleiro do Palmeiras. Vamos ver o que ele disse. Ele falou, ó, foi um lance muito rápido, né? Jogaram curto. Na hora eu me preparei para sair na bola e teve um desvio ali que muda a trajetória da bola. Quando você vai reprogramar o seu movimento, você não consegue, porque a perna já estava dobrada. Fui tentar tirar com o braço e infelizmente não consegui. Então eu começo com o Paulo Sérgio, ex-jogador, dentro de campo. Paulo, ex-goleiro. Ex-goleiro. Paulo já foi parar no gol do Corinthians. Verdade. Paulo. O Corinthians perdeu de 3-0, é verdade. Mas fiz umas boas defesas, hein? Paulo, existem dois tipos de desvio. O desvio que bate no jogador e muda a trajetória da bola, e quando resvala no jogador, que pra mim é essa a impressão que eu tenho, eu não vejo mudança brusca de trajetória de bola, mas eu quero sua opinião sobre o lance. Muda. Deixa o lance pra gente. Quando nós pegamos o lance assim, de câmera lenta, todo mundo vai falar, pô, o jogador falhou. Mas não, a velocidade é outro, o momento é outro. Aquilo que ele mesmo mencionou, ele estava pensando que ele já estava pensando em sair para matar a jogada ali, mas ao mesmo tempo os goleiros hoje treinam esses tipos de lance. Sempre. Né? Eles treinam esses tipos de lance. E, pelo meu ver, foi uma falha. Foi uma falha até porque a bola não vai com tanta força assim e dava para ele corrigir o movimento. Dava para ele corrigir o movimento. Agora, ele que está ali dentro, ele sabe muito bem o tempo de bola, se dava ou não dava. Para mim foi uma falha. Miller. Foi falha, com certeza. O princípio da falha está no posicionamento dele. Até porque o goleiro treina exaustivamente isso, né? O princípio que é pé direito no pé da trave, Capelanes. Se a bola vai, ele sai. Se desvia, ele tá. Ele já estava meio que esperando o cruzamento? Não, ele já estava fora da trave. Já. Ele estava mal posicionado. No mau posicionamento, a bola vai fraca e ele acaba cometendo um outro erro, porque dava tempo dele voltar em França. Sim, ele traz o braço para dentro e justamente nesse movimento que ele traz o braço para dentro para tentar uma manchete, a bola passa. Mal posicionado, Rafa. Se ele fica com o braço aberto, ele estava fora do pé da trave. Já é um erro. Olha, ele tentou a manchete, ó. Ele tentou a manchete. Acho que a pergunta aí não é nem se ele falhou. A pergunta é, foi falha ou foi frango? Acho que essa é a pergunta. Foi frango. É isso? Foi frango. Falha ou frango? Isso aí pra mim é frango. Isso aí é brincadeira. Pelo amor de Deus. Ó, 3 jogos, pelo amor de Deus. Você tá querendo, você tá querendo apagar incêndio com gasolina, eu lhe respeito, mas procede a sua colocação. A gente não tá debatendo o lance? Isso não faz sentido. Então, Pro Paulo é apenas uma falha, não foi frango. Falha. O Miller é falha, Miller? Falha. O Bacérgio já levantou ali... Uma falha capital. Falha capital. É falha, o Bacérgio? Falha. Não é frango. Não. É frango capital. Pra mim é frango. Frango? Pra mim é frango. Pra mim isso é frango. Frango. Sabe por quê? Por que frango, gente? Porque é frango, gente. Põe na tela o frango, quero ver se é frango. Põe o frango. Se sou eu no gol, seria falha, tá? Se sou eu ali no gol e eu tomo esse gol, cara, com toda a estrutura do mundo. Agora o Everton é de seleção brasileira até outro dia, gente. Então, ele já tá em movimento, ele tá caindo, não tem como ele voltar no meio da queda. Tudo bem, você tem razão, não tem como ele voltar, mas tem como ele pelo menos tocar na bola, fazer um movimento decente pra evitar essa bola aí num jogo desse. Ele pôs o braço pra baixo. Geralmente, varreu o chão. Quando a bola... Se ele fica parado, ele pega a bola. E aí eu ia falar que justamente o comentário que você tá fazendo, Chico, que eu quero dizer. Quando a bola vem na sua direção, numa velocidade aceitável, se você toma o gol, é um frango. Vocês conseguem ver A falha é quando às vezes é um lance defensável, que o bracinho tá mais curto,
você sai errado numa bola, aí você falhou. Agora, isso é um frango. É tão frango que eu vou te falar uma coisa. Não é um frango normal, é tão frango. Ele é tão frango que, inclusive, na súmula do jogo, a FIFA dá gol contra do Everton. Porque a bola é pra uma trajetória, ele vai tentar dar essa manchete que você falou, ele joga a bola pra trás. Espirra o taco. Essa informação é importante. Tem telespectador fazendo a comparação. Qual falha foi mais grotesca? A do Marcão em 99 ou a do Everton? Deixa o Marcos quieto lá, gente. Pô, não dá nem pra comparar. Possível. Não dá nem pra comparar. Um é o gol contra e o outro é só essa informação do Capelanes de súmula, mas foi falha. Ela é importante. Coloca lá porque foi mais. Porque realmente resvala, né? Então, Capelanes, frango, Alex Frango, Facincani. Não, meu é frango fatal. Frango fatal. O Alex dá nome ao frango. Exato. É porque geralmente o frango é pequenininho. Pode ser um peru, que é uma ave maior, né? Pode ser um Chester. Que o peru é uma ave grandona, né? Pra você. É maior. Então é mais imponente. Pra você, Facincani, seu frango também tem nome, é uma ema. É uma ema, né? É uma ema. Não é possível, gente. É uma ema. Que é isso? É um condor, né? Grandona. Maior. Chico Lang, pra você, Chico. Estou falando de bicho, pra mim foi um avestruz. É um avestruz. É isso. Um avestruz. Só uma coisa, Garrafa, você falou isso aí, mas eu quero enfatizar. Pelo tamanho que o Everton sabe que tem para futebol, um goleiro de Copa do Mundo, não é que ele só foi reserva, ele jogou um jogo de Copa do Mundo. O Tite colocou ele para jogar uma vez. Até outro dia ele estava na seleção. Depois de uma falha dessa, ou de um frango desse, ele vai numa entrevista e fala como se ele tivesse tomado um gol normal num coletivo, sendo que foi um gol que eliminou o Palmeiras de um dos jogos mais importantes da sua história. Gol, Chile, por favor. E ele falou, ele não teve a mínima noção, o mínimo discernimento de pedir desculpas pela falha. Desconectado da realidade. Mas em qual momento... Reconhece o erro. É isso. Mas em qual momento, nesses últimos 4 ou 5 anos dessa gestão da Leila Pereira / Abel, seus jogadores, o Palmeiras admite algum erro? Vamos ouvir então o Everton falando na TV oficial do clube. O que eu li aqui foi a entrevista à TV Globo, o Sport TV, né? Que detentores de direitos, a gente não tem essa imagem, por isso eu li aqui o Everton. Aí, jornalisticamente, ele foi perguntado. E aí ele explica o lance, mas ele não assume. Não assume, ele explica o que aconteceu, ele dá a visão dele. Mas na TV oficial do clube, por isso que eu falo, a TV oficial do clube, ela tá coberta de razão, ela faz a cobertura dela, mas não é um canal muito... É assim, chapa branca, né? Porque é chapa branca. O Everton, ele fala sobre a eliminação e não fala do lance, quer ver? Se liga na tela. Acho que fica a lição que se a gente competir em alto nível, a gente, nessa forma, nós somos capazes de ganhar de qualquer equipe. Acho que hoje um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de atenção, a gente talvez teria levado um placar diferente hoje, mas acho que não tem mais tempo para se lamentar, nada vai voltar mais. Temos que aqui agradecer todo o carinho, o apoio do nosso torcedor, que foi uma jornada de amor, de carinho demonstrado todos esses dias aqui nos Estados Unidos. A gente agradece do fundo do coração. Eu acho que essa energia para a gente é muito importante durante a temporada. E agora é voltar para casa, seguir em frente e acho que tem muito objetivo aí que a gente vai brigar por eles, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e agora é descansar e já pensar aí no próximo jogo, na volta do Campeonato Brasileiro. O chileno que está aqui no meu ouvido, tá aqui, e ele também é outro que vem fazer o programa com um baldinho de gasolina. Aí ele perguntou, é tempo do Palmeiras pensar já num outro goleiro? O cara toma um gol desse no Mundial... Achei que você ia perguntar a outro técnico. Como é que é, calma lá, né? Já passou o tempo? Eu não falei que passou. Eu nem perguntei se já responderam. Nada, né? Mas já que você levantou, os caras, né? A gente vê se encaixa. Esse trio aí tá impossível, hein? Não, eu sou favorável. Eu abri o programa falando sobre esse negócio do Everton aí. É isso? Pelo amor de Deus, mas faz tempo já também. Eu acho que assim, uma coisa é você jogar com o nome. Não que o Everton esteja jogando, mas você tem que pegar um recorte aqui completo. Não é só o Everton, hein? Não é só o Everton. Acho que o Palmeiras ele precisa oxigenar. Meu primeiro destaque aqui no programa foi justamente sobre isso. A Leila já chegou a fazer isso em outras oportunidades. Gagliotti, Leila. Exatamente. Tirou o Rony, Dudu, Zé Rafael. Dá uma oxigenada. Foi tirando. Gente, é aquilo que eu falo. A gente cobra muito que é o Estevão, com 18 anos ele possa ser decisivo. Se a gente for pegar também o recorte do Everton, por mais campeão vitorioso que ele seja, você consegue mais listar as falhas em momentos cruciais do que os momentos de glória em momentos decisivos. Vou dar um exemplo, o momento de glória dele. Aquele jogo que o Palmeiras reverte contra o Botafogo, que ele defende o pênalti do Tiquinho, depois o Palmeiras reverte o jogo.
Aí você lembra, falha na final da Libertadores, falha nessa disputa de campeonato mundial de clubes, entre outros jogos, contra o Corinthians, que joga de fralda cheia em clássico. Então, peraí, que tipo de goleiro é esse aí que você espera? É assim, ninguém vai lembrar das defesas dele. Não, a gente lembra. A gente tem que lembrar também das falhas. Depois da falha dele contra o Chelsea, ele fez uma defesaça que era pra ter sido o terceiro gol do Chelsea. A Vaca já tinha deitado, igual ainda não adianta nada. Teve o gol do Garro, né? Então é isso. Então, gol do Garro, gol do Yuri Alberto que ele falha, gol na final da Libertadores do Flamengo. Pô, uma coleção de falhas no momento Você tá trazendo subsídios. Isso. Exato. E outra coisa, Garrafa, é a questão da postura que o Palmeiras esquece, que em muitos momentos ela é mais bonita e engrandece do que a arrogância que só te estagna e te derruba para baixo. Literalmente, né? Que é o que o Palmeiras tem feito. Essa arrogância de nunca conseguir olhar para os próprios erros, ela é uma máscara que cada vez, ano após ano, tem caído no Palmeiras. Só ele olhar pro outro lado do muro que ele vai ter um exemplo bem claro e outra coisa, Garrafa, postura, tá? Goleiro para goleiro, porque depois foram covardemente encher o saco do Marcão, que estava quieto no canto dele depois desse jogo. O Marcos acaba o jogo, não sei se você estava no Japão. Não sei se o Alex ou quem estava no Japão, mas enfim. A primeira palavra que o Marcos deu naquele dia após Palmeiras e Manchester foi: me perdoe, torcedor do Palmeiras, a culpa é minha e mais do que ninguém, só eu estou sentindo o que está acontecendo hoje. A postura vocês como ex-jogadores, a postura do jogador, né? Talvez hoje há uma blindagem tão grande, né? Porque não há aquele relacionamento dia a dia, mas a imprensa está lá no treinamento, o pós-jogo já é muito difícil, a chegada dos clubes mudou da época do Paulo, da época do Miller. E aí, como disse o Facincani, lembrou muito bem, e todas as vezes. O Marcos, quando tomou acho que de 7 lá do Vitória, né? Mirassol, Vitória, Curitiba. O Marcos, toda vez que tomava, que o Palmeiras... O Marcos era o primeiro a chamar, ó, vem cá, errei e tal. Então, Miller e Paulo Sérgio, especificamente para vocês dois. Faltou, de repente, na postura do Everton, e respeitando, claro, ele ali, conversar diretamente com a torcida do Palmeiras no canal oficial do clube, falar a respeito do lance, como o Marcos, como disse o Facincani, fez quando o Palmeiras perdeu o Mundial, que teve aí uma falha do Marcos, o Miller. Não é normal, isso é de cada um. Para mim faltou humildade para ele reconhecer o erro. Normal. Até porque, numa defesa, quando se leva um gol, existem erros coletivos e erros individuais. Este erro, para mim, foi individual. A bola foi muito fraca, a bola não mudou de direção assim, drasticamente. Sim. Não. Foi uma bola muito fácil, defensável. Eu já te falei, primeiro ele estava mal posicionado. Ele abandonou o pé da trave. Não é jogador? Isso aí é um princípio do goleiro. Isso aí é um beabá da bola. Ele já, olha só, ele está fora do gol. Ele já errou aí. Depois ele falha e não defender. E com o braço baixo. Vai com a mão por cima. Quer dizer, então ele erra o tempo de bola, erra a direção, posicionamento. Quer dizer, se ele reconhecesse o seu erro, ficaria menos ruim. Naquele jogo contra o Corinthians no gol do Garro, até hoje o Everton não falou do lance. Porque ele foi blindado, ele não apareceu na zona mista. Na coletiva, depois não teve coletiva. Saiu com 2 seguranças, parecia que os jornalistas iam bater nele também. Como se fosse um crime errar. Acontece. Eu aqui às vezes vou chamar um VT, chamo outro. Todo mundo erra. Você na sua casa erra, no seu trabalho você erra. Todos nós erramos. Não há nenhum problema. A gente erra em opinião também. Ninguém tá aqui passivo a somente acertar, porque para eles é muito fácil. Que nem o Abel falou, vocês aqui nunca erram. Não, a gente erra bastante então, sim. Aquele lance assume, né? Mas ele fala isso ironizando, né? Estamos falando de um Corinthians e Palmeiras, da forma que foi aquele jogo, e você, corintiano e palmeirense, também não, corintiano e não palmeirense, sabe o que aconteceu naquele jogo. Finalzinho de jogo, Palmeiras ganhando, aí o Everton vai lá, tira a mão, a bola entra, e ele não se desculpou, não falou, ninguém sabe o que aconteceu. Não assumiu. E dessa vez não foi num Corinthians e Palmeiras, que é gigante, né? Foi numa vaga semifinal de um Mundial. Até porque é fácil, né, Garrafa? Hoje em dia é assim nessa febre. Isso é geral no futebol brasileiro. Ganha, posta já no vestiário, não é? Posta no vestiário, todo mundo selfie dos goleadores. Parece que ganhou um título, time. Ganhou um jogo, parece que ganhou um título. Agora, quando erra, não fala, se esconde, se omite. Aí a gente critica, não gosta. Não tem que gostar mesmo, não. Você não reconhece o erro? Aliás, não é nem informação, é um detalhe que o próprio Palmeiras já fez quando tinha Fernando Praz e Jailson como seus goleiros. O que o Palmeiras fez? Trouxe o Everton para ser o terceiro goleiro. Às vezes nem no banco ele ficava. É verdade. Bom, com 31 anos. Com 31 anos, arrebentando no Atlético Paranaense. O Palmeiras comprou o Everton do Furacão. Do Furacão do Capelanes. E deixou um ano como terceiro goleiro, mas não aparecia nem
em foto de internet, nem em nada. lembrado. E aí o que aconteceu? Houve a reciclagem. O Fernando Praz parou, o Jailson parou e surgiu o Everton, que por 7 anos brilhou até agora. E o Palmeiras não está fazendo, até então, essa mesma movimentação inteligente que tinha feito para poder, daqui a pouquinho, ter um outro goleiro. Porque o Marcelo Lomba, que é bom goleiro, tem 38 anos. Tem quase a mesma idade do Everton. Acho que está claro e evidente que precisa ter esse movimento. Então, e tem goleiro para buscar. Vai lá e pega o Carlos Miguel, lá do Nottingham Forest, que é reserva e está insatisfeito. Léo Jardim. Que é melhor. Tem o Léo Jardim do Vasco. Né? Tem 2, 3 goleiros por aí que você pode é pensar. jovem, né? Facincani, Que é jovem. só fazer uma Jovens, pergunta todos para jovens. Facincani, antes desse lance, não era tantas críticas ao Everton. O Everton, eu não vejo eu não vejo o Everton esse mau goleiro todo. Eu gosto do Everton, que fique bem claro. Tô analisando o que aconteceu no jogo. Até antes desse lance, o Everton não tinha essas críticas que tem hoje. Então nós não podemos matar um jogador por lá. Mas ninguém tá matando, Paulo. Não, aqui, o quê? Não, o ninguém tá torcedor matando. hoje. O torcedor tá crucificando Não, ninguém o cara. tá matando, Paulo. Tá crucificando o cara. ele falou de novo, Paulo. Agora vocês falaram, Ele falou de novo, vocês colocaram a sua opinião, agora eu vou colocar a minha. Tá dodói? Não é, cara. Não é, porque você tá fazendo uma análise por causa de um jogo. Você tá fazendo análise por jogo. Outros exemplos foram dados. Tá bom. Só pontuando. Então, em relação a receber críticas, a gente sabe que essa geração, infelizmente, não é uma geração que vocês viram no passado. Esquece. Esquece. Eles nunca vão assumir o erro. Nunca vão assumir o erro. Isso é verdade. Então, isso nós temos... Tanto é que o Estevão chega lá, toma uma atitude com o Facincani, que eu também achei muito de menino. Apesar que ele já tem 18 anos e já passou por muitas coisas nesse período aí, já não era para tomar uma atitude dessa. Então, o que o treinador chega e fala, irmão, fala nada, fica quieto, não dá risada, pronto. Então, infelizmente, nós não podemos achar que essa geração vai assumir culpa dos lances. Esquece, gente, esquece. Agora, nós não podemos crucificar os jogadores. Longe de crucificar. O jogador, mas a gente pode dizer que ele errou, né? Sim, tanto é que eu falei isso. Então, que seria legal assumir, seria legal e importante assumir. Tanto é que eu falei isso. Agora chegar e falar, pô, tem que trazer outro goleiro. O goleiro não presta, tem que parar. Jogador, tem que trazer outro, Paulo. Tem que trazer outro goleiro, nós estamos dizendo que a tal da peça de reposição tem que haver. Sim, como houve no passado. Concordo. Ele já tem 37 anos. Tem que contratar um goleiro jovem para substituí-lo, porque ele já não tem mais idade. Parar a sucessão. Exatamente, é normal. Paulinho, em sã consciência, você mandaria o Cássio embora do Corinthians há um ano atrás? O Cássio é um outro momento, Chicão. O Cássio é um outro Você não momento mandaria porque o o Cássio estava embora? desgastado. Pois O Cássio estava sem motivação. Depressivo, não tem nada, depressivo. Não tem nada a ver com o Everton de hoje. Tem nada a ver Mas com o o Everton Corinthians de já hoje. tinha uma peça de reposição Sim, boa. sim, Carlos Miguel, que era o Carlos Miguel. Mas aí é Foi uma embora. outra situação. Aí Tem nada veio a ver o com a Hugo, situação tomou do a Everton. Mas nessa hoje. situação, jogador, mas essa situação Tem do que Everton, mudar. não tem que contratar um jogador mais Sim, jovem? sim, tem, pra isso ser que eu tô competitivo. falando. Porque o Lomba Pra tem ser ter 38 anos, competitividade. como disse o Xará, não dá. Só que não adianta, vocês estão falando de contratação, mas e como é que fica esse Palmeiras sem Estevão? É isso que eu ia falar. O Paulinho também Só está fora. Só ano que vem. Só o ano que vem. Feliz ano novo. Tá? É. E o Palmeiras está atrás de jogador para repor esses atletas. Então no pique, gente, porque a gente tem ainda muita de coisa novo para falar. aposta. Eu quero saber de vocês o seguinte: o Palmeiras sem Estevão e sem Paulinho, com um elenco que está sendo questionado por vocês, quando ele perde, é verdade, foram 3 da linha de defesa. Ele teve dificuldades de remontar o time. Então a pergunta é: o Palmeiras tem elenco? Tem elenco? Aí ele perde mais 2 jogadores importantíssimos, Estevão e Paulinho. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai ter impacto? Vai ter time para brigar nas 3 competições? Paulo Sérgio. Eu já falei no Gazeta Esportiva que não, mas o Alex falou que tem. Sem esses 2 jogadores que são fundamentais no ataque, quem vai fazer gol? Alex. Quem vai fazer gol nesse time aí? Eu acho que o Palmeiras precisa contratar urgente jogadores, se possível, do mesmo nível dos 2 que estão fora. O Paulinho, que volta ano que vem, é difícil, mas quem é bem pago para resolver essas questões não sou eu. Pô, mas gastou a bala, gastou o que tinha que não tinha com o Paulinho. Ganhou 200 milhões agora no Mundial, gasta 100 para trazer 2 jogadores. Pô, gastou? Será que não sabiam que o Paulinho estava nessa condição? Pois é, a Leila falou que o Palmeiras não era hospital quando não quis trazer o Neymar. Isso. Hoje o Neymar tá jogando e o Paulinho só volta ano que vem.
Ou não é? Verdade. Ela falou isso. Pagou com a língua. Esse Sousa que tá chegando, ou pelo menos tem interesse. Aposta, ó. Paraguaio, 50, né? 50, O 50, bom 50. do time quando o Sousa te destacou. É que nem o está no Corinthians foi até do Biel. Ah, vai dormir. Com esse elenco dá pra seguir forte ou não? Pra seguir forte em que você disse? Nas 3 frentes. Três competições impossível o Palmeiras ganhar. Ponto. Não é? Pra deixar bem claro, pra não ficar iludindo o torcedor aqui. Campeonato Brasileiro talvez dê, acho mais complicado. Agora, se focar numa competição de mata-mata, sobretudo a Copa do Brasil, dá pra chegar longe. Eu ainda acredito que dá. Mas se der pra reforçar, muito que bem. Precisa de reforços, Facincani? 5. Chico Lang. Quer que eu falo? Lateral esquerdo. 2 atacantes decisivos e 2 meias. Tá certo, sorte que eu não sou Até porque o presidente do Veiga Palmeiras. também fez ano novo, né? Exato. Vai dar pra encarar a temporada, o resto da Rios temporada pode ir sem embora. Estevão e sem Paulinho? Não, não vai dar. Tem que contratar jogadores do mesmo nível. É isso aí. E o Palmeiras tem dinheiro, como disse o Alex. Ganhou 200 milhões agora aí. Gasta 100 que tá tudo certo. Miller, qual o impacto que vai dar a ausência de Estevão e Paulinho se não chegarem reforços para a segunda O temporada? Facincani ainda falou algo sério. O Rios pode ir embora. O Rios pode ir Tem, embora. tem Qualquer sim. momento. Rios pode ir embora, que hoje é um dos principais jogadores Se não for o do principal setor da de linha. meio Que eu falei 2 campo do meias. Palmeiras São hoje. 2 meias e 2 atacantes no mínimo, Paulo. É isso que o Flamengo faz bem. Ah, faz mesmo. O Flamengo, Não tem medo de pra contratar. mim, o melhor elenco da Sul América é o Flamengo. Esquece. É mesmo. O Flamengo, o Campeonato Brasileiro, é líder aí, os outros têm que correr atrás. O Palmeiras não tem grana? A receita não é um bi? Como disse o Xará. Gasta 100, 200 milhões e vem e contrata jogador do nível. Pra resolver. Bola resolve. Porque isso é investimento em premiação, você vai ganhar de bola lá na frente, resolve. Porque esses jogadores aí, mesmo. pode esquecer. Marcelo Bacejo. Precisa e quem sabe não utiliza a premiação de mais de 200 milhões para investir no elenco. Exatamente. É que, na verdade, não é 200 conto, né? Pra deixar bem claro também. O Palmeiras ele vai ter uma taxa tributária de 45% e aqui no Brasil vão taxar em cima dessa grana também. Coitado, então fica só com 100 milhões. Então, Menos até. Então o negócio é o seguinte, gente. Mas já tem no cofre alguma coisinha. bem, beleza. Né? Faz uma vaquinha O lá. grande barato do futebol é a provocação entre os rivais. E anteontem, com a derrota do Palmeiras, a volta do Palmeiras, o Palmeiras não ter ganho o Mundial, gerou um alvoroço nas redes sociais. Esse é um grande barato, a provocação, ela é válida. E não só torcedores, ex-atletas de outros clubes, o negócio tá bombando. Tá bombando. Então, nós vamos fazer um compilado sobre isso e vou querer saber o seguinte: o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Tem ou não tem Mundial? Eu vou querer saber isso da bancada, tá? Só que eu vou deixar uma pergunta, é uma palavra para cada um. Gente, a pergunta é, o desempenho do Palmeiras, atenção, hein? O desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes foi? Vocês pensem e vocês vão responder, você em casa também, só que... Marcelo Bacejo, a campanha do Palmeiras no Mundial foi? Regular. Regular. Miller, a campanha do Palmeiras foi? Péssima. Chico Lang vai estar pensando ainda. Felipe Facincani está pensando também. João Paulo Capelanes está pensando Não. também. Medíocre. Medíocre. Medíocre, mediana. É Tá isso. certo. Medíocre, mediana. Alex Miller, a campanha do Palmeiras foi? Razoável. Paulo Sérgio, a campanha do Palmeiras foi? Boa. Chegou às quartas de finais. Boa. Com investimento de Ninguém mais de esperava, 400 ninguém milhões. esperava os O times Fluminense brasileiros. está lá e Os times brasileiros chegaram e ninguém esperava. Tá certo, tudo bem. Ninguém esperava. Por isso que eu falei razoável. Chico Lang, a campanha do Palmeiras foi? Ridícula. Maldade, Chico. Ridícula. A do Corinthians foi boa, né? Felipe Facincani, a campanha do Palmeiras foi? Ok. Uma campanha ok? Pra você, ok? O ok, mas o ok, Pelo o que o Garrafa, Paulo falou. é aquela coisa. Ninguém esperava que ia chegar até as quartas. Não, mas só isso. o ok, O futebol ele foi é horrível. uma campanha ok, é uma campanha que ela não empolgou. Não cheira nem fede. Ele fez algo que o Palmeiras tinha total capacidade de fazer, que era chegar às quartas de final, mesmo que a expectativa fosse horrorosa. Mas quando você joga o campeonato e você começa a ver como está o nível do campeonato... Como o campeonato se desenhou, como o chaveamento, como o chaveamento se desenhou, você tá entendendo? foi o investimento que teve. Porque... Você olha e vê o Fluminense numa semifinal, a campanha foi horrorosa, não ganhou de nenhum europeu. Você tá entendendo? Sofreu com o Inter Miami, não era isso que o palmeirense queria. Você tá entendendo, Garrafa? Eu Então acredito assim, pô, que não. você começa a ver o campeonato e fala assim, pô, o Porto não foi nada disso. Pô, tem o Arley, o Inter Miami, aí você, pô, o Botafogo, o Chelsea que perdeu do Flamengo, aí se arrastou pra ganhar do Benfica depois da prorrogação que foi 3 gols nos caras. Você fala, dá pra fazer, dá pra chegar bonito aqui.
E aí fica aquela sensação de... Então, ok, Capelanes... Eu falei medíocre, mas assim, o Paulo falou alguma coisa, ninguém esperava... Vem cá, não dava pra ganhar do Inter Miami, que joga gincana nos Estados Unidos, não dava pra ganhar do Porto, o pior de todos os tempos, o Al-Ahly, que com todo respeito, não tem muita expressão aqui no cenário do futebol mundial, que inclusive ganhou contra o Botafogo, um confronto nacional. Pô, não dava pra chegar mais longe, jogando uma bolinha minimamente decente contra o Chelsea? Claro que dava, pô. Por isso medíocre pra mim. Tá certo. Bom, vamos ouvir aí como é que foi a repercussão, né, entre personalidades do mundo da bola sobre o Palmeiras fora do Mundial. Se liga na tela. Pegaram meu telefone, chegando aqui no ônibus, e os palmeirenses adoram quando eu faço isso na rua, eles... Enfim, pegaram meu telefone escondido e colocaram uma música. E pediram para quando eu estivesse descendo do ônibus, apertasse o play. E aí tava tocando a musiquinha. Que musiquinha? Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Agora tem copinha, mas mundial não tem não. Não, brincadeira sadia. Eles têm que saber quando é brincadeira sadia. Amanhã pode ser o Corinthians. Infelizmente foram eles. Não conseguiram. Nós conseguimos ganhar do Chelsea, eles não conseguiram. Combinamos de acompanhar um pouquinho o jogo, demos aquela secadinha básica e não deu mais uma vez, né? O Chelsea está ficando uma pedra no caminho do Palmeiras aí no Mundial de Clubes. E esse ano eu achei que eles iriam conseguir, até porque ficou bem acessível o lado de tabelas deles, né? Mas o Palmeiras é uma equipe que está chegando com frequência ali, né? Disputa há muito tempo, né? É uma equipe que se organizou e tem que ser respeitada. Bom, tá aí. A boleirada deitando faz parte, isso é muito legal, eu acho um grande barato. Acho que se fosse ao contrário, quando o Corinthians perde, os caras têm que tirar onda. Essa brincadeira é saudável. O futebol não pode viver sem isso. A presidente do Palmeiras parece que não sabe disso, né? Que ela se manifestou nas redes sociais. Aliás, bonito avião, viu, presidente? Tem lá meu carro. Faltam 2 parcelas para acabar de pagar meu carro. Não tem um avião. Eu gostei do seu avião. Mas vamos ver a presidente do Palmeiras. Ah, não tem a foto dela no avião, né? Tá só aqui mas é basicamente isso aqui. Ela, de volta ao Brasil, com o coração apertado, mas orgulhosa de tudo que vivemos. Fiquem calmos. Temos muito a conquistar esse ano. Não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas. Tem crase no aqueles, tá? Porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje. Acho que viver de glórias do passado é extremamente importante na história do futebol. Mas ela tá tentando viver da glória do passado de 51 até hoje para poder provar que é mundial, pô, e tá falando dos outros. Tem que olhar primeiro dela antes de ver dos outros também, né? É isso, ela quer, né? Lembrando que o Palmeiras e o Brasil é penta porque... Exato. E lembrando que o Palmeiras chega ao Mundial na gestão Maurício Gagliotti, que foi a última gestão que contratou elencos cascudos para esse tipo de competição, diferente da gestão dela, que começou a derreter o elenco. Aliás, Pacincani, lá teve uma conversa da presidente Leila com o presidente da FIFA, no sentido, e do Fluminense também, eu queria saber se teve ou não, na tentativa de rever a decisão da FIFA. Houve aquele... De valorizar a Copa Rio, transformar em mundial. Na verdade, a FIFA soltou panfletos, documentos, né, nas redes sociais, listando títulos de diversas equipes. E a FIFA colocou no mesmo balaio que Palmeiras, Fluminense, Flamengo e todo mundo tinha um título internacional, 2 títulos internacionais, 3 títulos internacionais, que eram títulos considerados os mundiais. E aí depois isso gerou uma polêmica que a FIFA teria reconhecido e depois eles tiraram o tal do panfleto. Pô, mas ela colocou no mesmo balaio, a FIFA colocou no mesmo balaio, eu vou dar um exemplo. Meu Atlético Paranaense seria campeão mundial, campeão da Copa Suruga. Pô, quase falei outra coisa, Copa Suruga. Quase trocar uma letrinha aí, Chico. É um banco japonês. Aí os caras estão querendo considerar campeonato mundial. Desculpa. Aí a FIFA voltou atrás. Acho que tiraram um pouco o pé, né? E definiu que só a partir de 1960... Libertadores. Sim. Pra frente. Libertadores pra frente é que é campeão mundial. Ou seja, a Copa Rio não vale pra FIFA como campeão do mundo. O goleiro, isso é a polêmica do futebol, né? Os antes aí falam, não queremos que o Palmeiras ganhe para continuar a piada de que não tem mundial. E o palmeirense acha que a Copa Rio é mundial. Então eu quero saber se a FIFA já acha que não é. Até o goleiro Marcos, num passado não tão distante, entrou nessa polêmica. No canal do Bolívia, ele deu uma declaração dizendo que o mundial era Libertadores e, posteriormente, o jogo em Tóquio. E depois, a torcida do Palmeiras veio matando em cima dele, e ele, no canal dele, meio que se retratou, mas continuou com a opinião. O goleiro Marcos, por isso que a gente falou há pouco do Marcão, né? O Marcão fala o que pensa,
outra geração, né? É outra geração, né? Outra geração. O Marcão, sensacional. E vamos relembrar o que disse o Marcos sobre essa polêmica. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Põe GC, é isso aí, ó. Eu quero, vamos lá, Palmeiras tem ou não tem Mundial? Quero a sua participação também com a gente. Vamos ouvir o grande goleiro Marcos do Palmeiras falando sobre esse tema polêmico. Vamos lá, na tela. Eu sou palmeirense desde 1980. Aí em 1980, eu fui para 90, depois eu fui palmeirense no ano 2000 e em 2014 a gente amanheceu campeão do mundo pela Copa Rio de 51. Eu respeito a Copa Rio de 51, acredito que tenha sido o Mundial da época. Mas a minha geração é ganhar Libertadores, ir lá no Japão, onde quer que seja, e ganhar o Mundial. A minha geração vive desse Mundial. Eu acho que o palmeirense quer esse Mundial. A gente não quer comemorar título antigo. Eu quero um time igual o Real Madrid, velho. Que foi campeão do mundo 5 vezes seguidas aí, se não for esse ano, o bicho pega. Cai treinador, acontece uma desgraceira 4 lá. Então é isso que eu quero. Então eu não quero comemorar o título de 51. Respeito, tenho certeza que foi o Mundial da época, mas a minha geração, o pessoal da minha idade, os mais novos, eu acho que o que a gente quer é o seguinte: Libertadores e Mundial. Esse é o Mundial que vale pra mim. Esse é o Marcos, não é o Garrafa, o Marcos. Ídolo, não só do Palmeiras, o Marcão é um ídolo de todos nós. Ó, vamos lá. Palmeiras em mundiais reconhecidos pela FIFA. Olha o desempenho do Palmeiras aí, gente. 99, 2020, 21 e 25. Foram 4 mundiais da FIFA, tá? Foram 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Virando, Chile, o que mais que você tem? Olha lá, Copa Intercontinental de 99. Palmeiras e Manchester, na final, 1-0 Manchester. Roubado também, teve o gol do Alex, posição legal. Enfim, tá lá. Pois é. Vamos lá, 2020. Nossa, Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal. Isso foi terrível. Tá? E aí, disputa de terceiro e quarto, perdeu para o Al-Ahly de 3-2 nos pênaltis, depois de um empate de 0-0. Esses são os mundiais válidos pela FIFA, o desempenho do Palmeiras. 2021, Palmeiras e Al-Ahly, Palmeiras passa 2-0. E aí o Chelsea... 2-1. 2-1, perfeito. Gol do Veiga, depois o Chile, não tire um gol, não tire esse gol do Al-Ahly. Do Chelsea. Do Chelsea, voltou lá, 2-1, isso. Agora, o Palmeiras, o desempenho nessa de 2025. Pegou um Porto morto. O Porto no Campeonato Paulista Série B vai ter dificuldade. Se jogar com o meu Londrina vai se complicar. Chegou criticado em Portugal, né? Hã? Os torcedores criticaram. O time do Porto em Portugal. Foi uma fumaça lá. Ou seja, pegou o europeu, não venceu. Aí pegou o Al-Ahly 2-0. Empatou com o Inter Miami, quase ficou de fora. Quase não se classifica para a segunda fase. Com as calças na mão. Com as calças na mão, com um time de veteranos, é verdade. Tinha o Soares não e o gol do Soares? E o gol do Soares? Ok. Aí ele avança, aí pega um Botafogo que jogou com a bunda na parede. Botafogo não quis jogar, velho. Palmeiras ganhou de 1-0 com o gol do Paulinho lá na prorrogação, machucado. 1-0. Aí pega de novo o europeu, fica no meio do caminho. De novo o Chelsea. Tá? O que mais que você tem pra gente, Chile? Agora, vamos para não dizer que aqui a gente está avacalhando, vamos falar dos 51. Você tem olha o chaveamento como é que estava ali, estava tudo tranquilo o Palmeiras, mas você tem agora o Mundial de 51? O Mundial não, a Copa Rio? É o Mundial mesmo. A Gazeta Esportiva falou, olha aí. Bom, então agora a gente vai fazer o contraponto. Copa Rio de 51, capa da Gazeta Esportiva. Palmeiras campeão do mundo. Palmeiras viajou com o jornal da capa da Gazeta Esportiva. Porque o Palmeiras se apega que é mundial. A FIFA disse que não. O Marcos disse que não. E você diz o quê? Palmeiras na Copa Rio. Quero ver a campanha da Copa Rio, se foi tudo isso mesmo. E acho que foi. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Invicto, Chico Lang. E aí, jogou contra quem, o Chile? Primeira fase da Copa Rio. Palmeiras e Nice. 3-0 Verdão, ó. Palmeiras 2-1 no Estrela Vermelha, 2-1. Beteu a Juventus da Itália 4-0. Tudo isso na primeira fase, virando. Semifinal, bateu o Vasco por 2-1, primeiro jogo, e empatou o segundo 0-0. Foi a final contra a Juve. Ganhou de 1-0
e empatou em 2-2 e ganhou a Copa Rio de 51, que para o Palmeiras vale Mundial, para o Marcos não vale, e eu quero saber se para vocês valem ou não. O que mais que você tem, Chile? Acho que é isso, né? A discussão está na mesa. E, ó, Copa Rio realmente é um torneio, foram jogos importantes, contra equipes importantes, mas Copa Rio. Com todos esses ingredientes colocados, FIFA, né? O Marcos... Ô, Gafa, só para trazer um detalhe histórico nisso... Tá. O Brasil tinha perdido a Copa do Mundo de 50, que foi o Maracanaço. Mais um argumento, No né? momento em que o Brasil não tinha ainda nenhum Mundial, nenhuma Copa do Mundo. Tá né? bom. Foi ganhar a primeira em 58 na Suécia. Então em 50 teve o Maracanaço, que para o brasileiro, que já amava futebol, foi um baque muito grande, foi um choque danado para o povo brasileiro. E no ano seguinte, que teve essa Copa Rio, o Palmeiras conquistou o título. E se fosse um campeonato qualquer, um torneiozinho de verão... Você já está defendendo, assim, eu nem fiz a pergunta. Eu só estou falando, eu estou trazendo detalhes Perfeito. históricos. Passando um recibo Já gigantesco. tá? A pergunta nem foi a opinião de ninguém. Não vai mudar a opinião de ninguém. Para, Paulista! Eu estou falando... Assina o recibo. Eu estou falando com o Assina, não tem problema, mas eu estou falando com o telespectador. Eu estou explicando... Não, continue, desculpe interrompê-lo. Quem está do outro lado não tem obrigação de saber detalhes históricos. Ele só sabe quem foi campeão, quem não foi. Não, prossiga, estou gostando. Aí em 51, perdemos a Copa de 50, o Brasil machucado, traumatizado. Aí teve a Copa Rio de 51, com alguns dos principais clubes do mundo na época. Claro. Aí o Palmeiras foi o campeão, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, não eram 3.500 pessoas, 100 mil pessoas no Maracanã. Acabou o jogo no Rio de Janeiro, uma festa gigantesca para o Brasil, porque o povo brasileiro tomou posse desse Na título. Zona Leste tava uma loucura corintianada da época. O Palmeiras ganhou! Gente, nos vingou! Não, Isso aconteceu ou não? Eles não. Mas o Brasil como um todo, sim. Ah, e corintiano não é Brasil. Agora nessa hora não. Agora nessa não. hora não é. Você falou todo o Brasil. Menos corintiano e São Paulino. E Santista. Empresta a caneta aqui rapidinho. Eu assino daqui a pouco. Só uma coisa, peraí. E outra coisa, quando chegou mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo naquela época, proporcionalmente ao número de pessoas que existiam em São Paulo, é uma coisa que hoje seriam, sei lá, 10 milhões de paulistas nas ruas. E aquilo foi, para o brasileiro, o desafogo do que tinha acontecido. O corintiano não era brasileiro nesse momento. Nessa era, não. Ah, bom, entendi. Só pra gente poder entender, contextualizar. Porque naquela época não existia inteligência artificial para colocar 1 milhão de pessoas na rua. Posso devolver, ó. Vou devolver a caneta e eu desenhei pra você aqui, ó, a taça do Mundial do Palmeiras, você levar pra casa aqui também, ó. Aqui, ó, pronto, pode levar pra casa aí, ó. Então quer dizer que pro Alex Miller... Ó, e assim, eu não vejo... Último detalhe. Mais um detalhe. Só mais um. Mais uma chance ao Alex Miller. Só mais um. Pois não. Não foi a CBF que organizou a Copa Rio, nem a Federação Carioca, tá? A FIFA, por intermédio de Otorino Barassi, que era o secretário-geral da FIFA, veio ao Brasil, participou da organização, entregou a taça pro campeão. O advogado da FIFA de 51. Se eu estiver mentindo em uma letra, que alguém venha e me diga. Não, você tem razão. Mas assim, mas não sabia... Teve representante da Espanha também, que ninguém quis vir jogar esse torneio. Vamos falar também esse Boa, outro lado também. Tem essa também. Você É tem toda a razão que você está falando, mas era um torneio de convidados, tanto é que nenhum representante da Espanha... O Vasco foi convidado em 2000 e o Corinthians foi campeão mundial. Peraí. Estamos falando de 51. E eu tô falando de 2000. Mas eu tô falando de 51. O debate é 51. Exatamente. O Corinthians foi convidado. O Corinthians foi convidado. Mas estamos falando de 51 aqui. Eu não tô falando que não era um torneio importante. Agora, classificar que, nossa, todo mundo queria jogar o torneio mundial da época. Menas. Entendeu? Calma. Esse ano também tinha... Você gaguejado. Europeu que não queria participar. Mas por que a FIFA não reconhece o título de 51? Porque as pessoas mudaram. Na verdade... Mas qual é o problema de ser... Qual é o problema de ser Copa Rio? Gente... Na verdade, a Copa Rio, ela houve reconhecimento na administração Blatter-Valk, que era a administração que estava à época, até pela questão política, valorizando o futebol brasileiro na preparação para a Copa do Mundo. Só que quando houve... O Walker foi aquele picareta que veio aqui, roubou os ingressos. Bom, já tem o reconhecimento desse cara, já mas pesa também um tem pouco muito dirigente aí, picareta, que reconheceu muita coisa em outros... O senhor quer passar? Quer que eu passe o Capelanes pra lá, se sentar do lado da Alex? Não, deixa o café aqui. Não, continua, desculpa interromper. Deixa o café. Troca. Não, fica. Eu tenho essa liberdade com o amigo. Eu tenho essa liberdade com o amigo. Por favor, eu tenho essa liberdade. Pelo amor de Deus, vai cair meu retorno. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Não tem advogado, nada. Eu só vou explicar, muito obrigado aqui, eu me sinto... Fica à vontade, você tá em casa. Se eu estiver atrapalhando, se quiserem que eu saia, eu saio. Vocês querem sair, não? E só pra... Eu vou pra lá também.
Agora o senhor fica aí. O senhor tá com medo aqui. Só para fechar, que é o seguinte. A questão política com a destituição da administração Blatter e tudo que aconteceu na FIFA, Valk, e a entrada do Infantino, eles anularam diversas decisões, não só no Mundial de 51, mas outras questões internas da FIFA. Tudo isso foi praticamente anulado, porque para eles foram decisões tomadas por pessoas, entre aspas, não gratas e que não tinham mais competência para tal. Então o Mundial de 51, ele teve a anulação por parte da gestão Infantino, que na gestão anterior do Blatter, ela tinha sido a chancela. Bom, então com isso colocado, né, tipo horário político, cada um teve o seu tempo, o Alex já abriu. O Alex é aquele partido que tem suas coligações que ele falou meia hora. Aí, não é? Ele falou, ele abriu meia hora. Aí o Capelanes, um partido um pouco mais humilde, colocou uma pontuação. E aí um outro partido afiliado... Mais humilde? O Capelanes desenhou uma taça invisível. Não, assim, pelo... Mais humilde? Não, pelo tempo. Ele já pegou a taça e falou assim, pelo tempo, gente. Aqui o Mundial, desenhou o Mundial. Ele foi o candidato campeão, pelo tempo. Ó, pra quem tá chegando agora... Ele foi o cabo da Ciolo do foi tudo muito bem colocado, campanha e tal. Então eu vou querer saber de cada um. E assim, eu já vou antecipar logo a minha opinião. Copa Rio, maravilhoso. Maravilhoso Copa Rio. Por que trocar o nome do torneio? Campeão da Copa Rio, uma campanha maravilhosa que a gente mostrou. E a Copa Toyota? Né? Copa Rio. E Copa Toyota também, né? Então? Que não é considerado pela FIFA. Quero saber de você e de vocês aqui. Então, enquanto vocês pensam, você está chegando agora, o goleiro Marcos falou... De novo, o goleiro Marcos, porque ele é uma figura icônica. O Marcos entrou nessa polêmica. Depois dessa fala do Marcos, eu vou... Então, o Marcos também, porque a gente tá dando subsídio para você. A gente mostrou a campanha do Palmeiras nos Mundiais da FIFA. Aqui, isenção total. A gente mostrou a capa da Gazeta Esportiva. Eu tô vendo. Repete a capa da Gazeta. Põe a capa da Gazeta. O senhor trabalha. Não, põe a capa da Gazeta. Põe a capa da garrafa de 1950. Põe a capa da Gazeta. Ninguém vai descredibilizar a Gazeta aqui, não. Aqui no Mesa Redonda mostramos todos os lados. A capa da Gazeta dá o Palmeiras como campeão do mundo. Tá? Quero ver e agora, o goleiro Marcos entrou na polêmica. O RH logo aí. Já no passado não tão distante. O Marcão fala. Palmeiras, Copa Rio é mundial, não é mundial. O que vale pra você, Marcão? De novo. Eu sou palmeirense desde 1980. Aí em 1980, eu fui para 90, depois eu fui palmeirense no ano 2000 e em 2014 a gente amanheceu campeão do mundo pela Copa Rio de 51. Eu respeito a Copa Rio de 51, acredito que tenha sido o Mundial da época. Mas a minha geração é ganhar Libertadores, ir lá no Japão, onde quer que seja, e ganhar o Mundial. A minha geração vive desse Mundial. Eu acho que o palmeirense quer esse Mundial. A gente não quer comemorar título antigo. Eu quero um time igual o Real Madrid, velho. Que foi campeão do mundo 5 vezes seguidas aí, se não for esse ano, o bicho pega. Cai treinador, acontece uma desgraceira 4 lá. Então é isso que eu quero. Então eu não quero comemorar o título de 51. Respeito, tenho certeza que foi o Mundial da época, mas a minha geração, o pessoal da minha idade, os mais novos, eu acho que o que a gente quer é o seguinte, Libertadores e Mundial. Esse é o Mundial que vale, pra mim. Qual vale? Vai, vamos lá, hashtag Mesa Redonda com Marcelo Baceggio. Marcelo Baceggio vai ler a sua interação aqui nas redes sociais e eu quero saber da bancada. Eu acho que o Alex Miller ainda está um pouco na dúvida, né? Não sei qual vai ser, se vale a Copa Rio ou não vale, né? O Facincani, esse realmente tenho dúvida. Capelani já cravou que não tem jeito. Então vai interagindo com a gente aqui. O Marcão falou, mostramos todos os lados. Todos os lados. Palmeiras tem ou não tem Mundial? É o assunto, gente. É o assunto. Enquanto você pensa, vai escrevendo aqui pro Marcelo Baceggio e a nossa bancada vai pensando aqui, a temporada vai continuar, meu amigo. O Campeonato Brasileiro já está de volta no final de semana. Marcelo Baceggio, e a galera, Palmeiras tem Mundial, não tem Mundial? Como é que está isso daí? Tem muita gente falando que o Mundial de 51 do Palmeiras é igual ao Mundial do Corinthians de 2000. Gente falando que o Palmeiras não se autoproclamava campeão mundial até o Corinthians também ser campeão mundial. Enfim, muita gente vê o Palmeiras com um quesinho de inveja dos seus rivais. Pelo menos os telespectadores têm dito bastante isso na internet. Copa, né? Cada um com a sua Copa. É Copa Rio, o Palmeiras tem a Copa Rio, o tem Cruzeiro tem a Copa Minas, que o Palmeiras o Corinthians tem a Copa São Paulo. Do Corinthians e do São Paulo. Hoje, para corintiano e São Paulo tem inveja do Palmeiras, vou falar um negócio, hein?
Vai pagar as contas primeiro. Que isso? Mas que é isso? Estamos falando do Mundial. Quer dizer, peraí, o Palmeiras não vai nem na pizza hoje. O Palmeiras está com inveja do nome do Serasa? A questão é, Bacégio, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Na minha opinião, não tem Mundial. Marcelo Bacégio, o Palmeiras não tem Mundial. Miller, o Palmeiras tem Mundial ou não? Mas se a FIFA não reconhece, quem sou eu para reconhecer? Para Miller não tem Mundial. Chico Lang está em dúvida, você responde no final. João Paulo Capelanes. Esse negócio de reconhecimento é duro também, porque ano passado, na canetada, a CBF reconheceu o título brasileiro de 1937 do Atlético Mineiro. Até os torcedores do Galo falaram, pelo amor de Deus, aí também não. Mas agora falando sério, o Palmeiras tem ou não Mundial? Olha, se o Palmeiras ganhar a Libertadores esse ano, vai em busca do bi. Só que vão faltar 2 taças para isso. Então não tem. Não tem Mundial. Não tem Mundial. Felipe Facincani está pensando, ele e o Alex estão ainda conversando. Tá uma troca de WhatsApp aqui, o Alex. Aí o Alex falou, não, tá. Eles estão trocando o WhatsApp desde a hora que iniciamos o debate. Paulo Sérgio... o link de arqueólogo. História, história. Existe uma coisa chamada história. Futebol não começou ontem. Em 1950, houve uma escalação. O Bacégio começou a jogar a história. Houve uma escalação sai do PlayStation, Bacégio. Sai do FIFA, Bacégio. O senhor tá jogando muito PES, essas coisas aí. É só uma enquete. Teve time que foi fundado em 90, então calma aí. Vamos lá, continua. Cumprimento o fundador ali do seu lado. Você que tá falando. Irmão, eu sou campeão da Champions e campeão mundial no Japão. Atenção, vocês podem mudar o voto com essa informação. Aqui na nossa arte, a gente pôs que o Palmeiras tinha vencido lá naquela primeira fase a Juventus de 4. Ele tinha perdido de 4, é isso? A taça tá lá, fica tranquilo. Bom, ninguém quer mudar o voto. Paulo Sérgio, o Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial? Bom, eu tô que nem um jogador, irmão. Porque a FIFA falou que não tem. Vai ficar discutindo aqui. Em 2014 ele ia falar que tem. Então, atenção, já não falou? Falta ainda. Tudo hoje você quer falar, tudo você quer ficar. Não tem, ponto. Tô falando que a FIFA fala que não tem. Antes então, faltam só três. Chico, Facincani e Alex. Não, voto do Chico. Para não ficar nenhuma dúvida, faltou ele. A homenagem ao mestre Roberto Avalone. Avalone, o Palmeiras tem ou não tem Mundial, Avalone? Elementar, meu caro Garrafa. Isso, eu posso atestar. O Chicos, ele conta historinha. Porque ele estava em 1951 comigo de calças curtas no Maracanã. Eu e ele na arquibancada com a bandeira do Palestra tremulando. E ele disfarçado, estava com uma boininha. Eu e o Chicos. Lembra, Chicos? Você e a tia Dora. Ele tá de óculos escuros? Estava de óculos escuros, Ray-Ban, igual no Facincani nos Estados Unidos. Ele usou um Ray-Ban no Maracanã. Ficamos na geral. Nós éramos geraldinos em 1951. E eu mandei um tchauzinho para o Torino Barassi. Falando pra ele, tchau, Amici! Entrega a taça pro Palestra, que ganhou da Juventus. Quer dizer, empatou, mas ganhou. Foi o empate no título. Então é evidente que tem Palmeiras, vírgula, o primeiro campeão mundial, exclamação, como atesta Gazeta Esportiva. E antes do senhor ir embora, um recado para Abel Ferreira depois da perda do título mundial, Avalone, por gentileza. Um grande abraço da minha parte, tchau. Tá certo. Felipe Facincani, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Com tudo que foi colocado aqui. A história de 51 é maravilhosa, tem que ser preservada. É evidente. Agora, ficar toda hora dando murro em ponta de faca atrás da FIFA e ficar mendigando da FIFA o reconhecimento, descaracteriza até a própria importância do que foi 51 para o Palmeiras. Porque a FIFA mesmo descaracteriza o que foi a importância histórica. Então... E que ela participou. E que ela participou. Então, para que você ficar toda vez criando esse tipo de situação de pires na mão para a FIFA? Por favor, reconheça. Não, tá bom. Vocês não querem reconhecer? Para a história do Palmeiras estar lá, trabalhe e ganhe o próximo, como fez o Corinthians com a história do Mundial da Libertadores. Que ganhou em 2000 e as pessoas brincavam que não existe Mundial sem Libertadores. Foi em 2012, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, falou agora acabou a piada. Alex Miller, falta você e o Chico. Eu acredito que... Uma informação primeiro. Mais uma? Não, agora é sério. Não, sério. Não, todas foram sérias, mas sérias. Foram históricas. Agora é informação de notícia. Eu conversei com uma das pessoas que estavam encabeçando a delegação do Palmeiras lá nos Estados Unidos a respeito desse assunto. E a resposta que eu obtive foi essa. Depois de uma conversa que eles tiveram lá, todos,
Leila Pereira, Paulo Bozzi, Maurício Gagliotti, eles falaram assim, não vamos mais fazer isso, porque o que interessa para os palmeirenses é que eles se sentem campeões do mundo de 51. Não precisa ninguém chancelar. Alex, por favor, eu me sinto bonito, olho no espelho, eu sou amoroso. É brincadeira. Mas agora eu tô dando só informação. Eu acho que eu sou bonita. Eu olho no espelho com essa latinha. Só que só um detalhe, eu tô dando só informação, não tô nem falando se tá certo ou tá errado. Aliás, pra mim tá errado, porque eu rebati e não me responderam. Aí, tudo bem, mas eles falaram isso. Então essa é a informação. Porque a Leila, todo mundo tava do lado do Infantino, 10 dias um do lado do outro. Se eles quisessem mesmo, eles poderiam ter, né, Infantino, tamo junto aqui, Palmeiras, bonito, eu sou a primeira mulher, presidente, não sei o quê, não sei o quê. Pô, vai, assina o negócio, é mundial, pra você não vai custar nada. Mas eles não quiseram fazer isso. Tá. Então essa é a informação, certo? Agora, você colocar o Marcos como parâmetro, então eu coloco o Zete e o Tele Santana falando que o São Paulo foi rebaixado no Paulista. Não mude o tema, não mude o tema, a pergunta... campeão do mundo. Como é que é? Repita. Palmeiras é campeão do mundo de 51. A história mostra e a Gazeta Esportiva mostra. Tá certo. Bom, faltou alguém? Não. Faltou o Chico. Não faltou não. Aqui, ó. Passa a bola, Chico. Faltou o Chico. O tempo tá estourado, Chico. Faltou o Chico Lang. Estourou a o tempo, pergunta é, atenção, a pergunta é para Chico Lang. Palmeiras tem ou não tem Mundial? Chico. Eu só quero lembrar a todos que a Copa Rio continua, ela existe até hoje, né? E o campeão da Copa Rio é o Maricá. Não, isso é Taça Rio, é diferente. Taça Rio. Não, é outra. Taça Rio, Copa Rio. Não é a mesma coisa. O Maricá. O Maricá é o vencedor, é o campeão. Então, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, que não é campeão coisíssima nenhuma. Nossa! 51 não vale absolutamente nada. Agora estou estupefato. Essa é a grande verdade é essa. Vale a Copa Rio. Não, vale a Copa Rio. Mas não vale Mundial. Não vale Mundial, não vale Mundial. Não é pelo reconhecimento da FIFA, é porque naquela época, como disse ele fez um belo retrospecto histórico. Mas não mudou a sua opinião. Parabéns, mas não mudou a minha opinião. Tá bom. Não tem. Apesar de você falar uma coisa interessante, que naquela época a capital do Brasil era Guanabara, né? Era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Sim. Que tinha o distrito Guanabara. Exatamente. Então eu não duvido que tenha havido festa. O senhor decida. A pergunta é, o Palmeiras tem ou não tem Mundial, Chico Lang? Não tem Mundial. Tem copinha, mas não tem Mundial. E tenho dito? E tenho dito. E tenho dito. Bom, por falar em Mundial, né, por falar em Corinthians, né, então vamos agora... parece que Corinthians e Palmeiras, eles se misturam, né? Um depende do outro. No final de semana, historicamente, que deu tudo errado pro Palmeiras, coincidentemente foi na data que o Corinthians comemora 13 anos da conquista da Copa Libertadores da América e já havia programada uma festa no estádio do Pacaembu. Uma festa com as lendas campeãs da Libertadores. O Corinthians tinha um peso de nunca ter ganho uma Libertadores. Aliás, esse ano, ele foi o maior meme de zoeira histórico. Nenhum clube do mundo vai conseguir um antagonismo tão absurdo, um contraste. Porque o Corinthians termina 2012 campeão da Libertadores do mundo, Palmeiras ganha aquela Copa do Brasil, gol do Betinho, mas ele termina o ano rebaixado. Ou seja, nenhum time do mundo com um rival vai ganhar um Mundial e o outro rebaixado ao mesmo tempo. Não vai. É um negócio surreal. E aí, por isso, a presidente do Palmeiras tem que entender que essa provocação ela é saudável entre os rivais. Eles se misturam, Corinthians e Palmeiras, e parece que, sei lá, os deuses da bola, do futebol, eles programam algumas coisas. A eliminação do Palmeiras acontece pro Chelsea, que o Corinthians ganhou. O Chico Lang chegou na redação hoje com uma fita cassete, manual de como vencer o Chelsea passo a passo. Né? Provocando o Palmeiras. E vão emprestar pro Alex. E eles se misturam dessa forma. E ontem uma festa muito legal, principalmente pelo fato do Tite, né, seu Adenor, estar de volta ao mundo da bola. Ele com um problema de saúde não pôde assumir o Corinthians, Dorival técnico do Corinthians, e o Tite esteve em conversa com os ex-jogadores, com a imprensa. Foi muito legal ver o Tite. O Alexandre Silvestre esteve lado a lado com os campeões da Copa Libertadores da América e posterior o Corinthians campeão do mundo, em cima de quem? Do Chelsea. Na tela. Tarde de sol no bom, velho e repaginado Pacaembu. Em campo, muita resenha porque recordar é viver. O encontro de gigantes colocou frente a frente lendas do Corinthians e do Boca Juniors numa viagem no tempo para relembrar a final da Libertadores de 2012. Uma noite épica para fiel, com show de Emerson.
o artilheiro daquela final virou ídolo. Alessandro, o capitão, ergueu a taça. Tite, o técnico, se eternizou. Deu para matar a saudade, deu para reencontrar esses amigos, esses craques que também representaram muito a instituição Corinthians em 2012 na Libertadores da América. O fato de encontrar todas essas pessoas e são gatilhos emocionais muito fortes. A gente rememorou toda a história de Corinthians. 3 personagens de tantos que entraram para a história e que mataram saudades da façanha alcançada há 13 anos nesse jogo que rolou sábado no mesmo palco da inesquecível Glória Alvinegra. O tempo passa, voando. Ex-atletas, alguns bem fora de forma, divertiram o público. O Boca abriu o placar. Pablo Musch, com categoria, deixou o Júlio César na saudade. O Coringão, empurrado pela torcida, quase empatou na sequência. Ô, Paulinho! Ah, se fosse anos atrás. De pênalti, aí sim, mais fácil para o Fábio Santos balançar a rede. Eu fiquei velho, mas o goleiro deles também ficou velho, né? E fica mais fácil só tentar tirar no canto ali, mas foi gostoso, né? Sempre bom voltar ao Pacaembu, cara. Tô muito feliz assim. O Corinthians voltou do intervalo metendo pressão, querendo a virada. Emerson Sheik, então, gastou tudo na decisão de 2012, cara. Na boa. É difícil. Eu jogo tênis, né? Então eu corro 10 metros para um lado, 10 metros para o outro. Amistoso, master, comemorativo, ok, mas é sempre um Brasil e Argentina, né? Esse terminou 1-1. Aquele, Corinthians e Boca, de 4 de julho de 2012, foi bem diferente. 2-0 Coringão, título sonhado, inédito, invicto, para alegria e alívio do povão que veste preto e branco. Cores que estão pintadas para sempre no coração do Tite. Memória para sempre, Tite. A memória ela vai ser igual, a memória do coração. O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Que festa bonita, né, no estádio do Pacaembu, né, Paulo? É uma homenagem, sempre homenagear, né? Os campeões de Copa Rio, de Libertadores, Campeonato Paulista. Sou favorável, extremamente favorável. Homenagens em vida, né? O que é mais importante. Homenagens em vida, gente. Um momento histórico que parece que foi ontem. Parece que foi ontem esse título do Corinthians aí, Paulo. Não, e outra coisa, né? O clube homenageando, né? Porque o que mais nós estamos vendo aí são outras pessoas homenageando as lendas. Nos 30 anos do Tetra, nós tivemos que fazer a nossa festa. A CBF não fez uma festa para os campeões do mundo de 94. Então, eu fico muito feliz pelo Corinthians aí tá tendo essa iniciativa, né? E toda a TV Gazeta também lá acompanhando, isso é muito legal. Só que o preço do ingresso foi salgado. Por isso estava vazio, cara. A gente estava comentando aqui, 100 pau o ingresso. Aí faltou um pouco de Mais talvez agregar algum patrocinador e trazer o torcedor. Não, eu acho que quem organiza o Mesa Redonda homenageou também, isso, né? Não, quem organiza um evento desse para colocar o ingresso no preço que colocou num sábado à tarde, um clima tão festivo, gostoso, Pacaembu, essa pessoa tem problema. Tem problema sério. Capelanes, desculpa, Fascicani, aproveitando, estamos falando de Chelsea aí, esse Chelsea que o Corinthians, posteriormente a essa conquista da Libertadores, o Corinthians enfrentou lá em Tóquio, aquele Chelsea era um Chelsea melhor do que esse Chelsea que bateu no Palmeiras? Eu acho que sim, eu acho que alguns jogadores do atual Chelsea poderiam jogar naquele Chelsea, mas eu acho que esse de 2012... Olha, se fizer um cara a cara, você vai tirar um ou outro, hein? Vai tirar, então, talvez um Palmer, talvez Peter um Pedro Cech Neto, no gol, exato, Ashley Cole, exato. Davi Luiz, Ramírez. É difícil. Talvez um Pedro Sagrado. Talvez um Pedro Neto, talvez um Palmer. Assim, um Cunco poderia talvez estar no elenco, mas não para ser titular. Eu acho que o Chelsea que o Corinthians venceu era bem superior a esse que o Palmeiras perdeu. Quebrei a cara, então, quis dar uma moral aqui para ver se o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea. Ficou pior a emenda que o Soneto, Alex. Os caras estão falando que o Chelsea... é Corinthians agora. Não, mas é que Corinthians e Palmeiras se misturam, Alex.
O Corinthians, ele sai dessa conquista maravilhosa, invicta, né? Verdade. E vai enfrentar o Chelsea, ganha do Chelsea, o Palmeiras perde 2 vezes pro Chelsea. Aí falei, vou colocar uma pilha aqui, porque de repente esse Chelsea é melhor que o outro. Aliás, troféu Diego Souza pro Corinthians em 2012 também, né? Uma homenagem que tem que ser dada sempre. A ele ou ao Cássio que fez a defesa? Também, os dois, né? Mas ali era muito mais responsabilidade do atacante, né? Não, mas o Cássio fez a O maior Cássio fez defesa milagre, da e o vida Diego dele. Souza Mas se for assim, também dá um troféu Emerson Santos, que salvou vocês da eliminação em casa pro River Plate, né? Vocês quem? Eu tô quem? falando do Corinthians, do Tá, mas não é Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, é que o assunto não se mistura. mas não, eu Tem não essa joguei. também, coisa do futebol. Vocês vão lembrar. Eu não joguei. Palmeiras quase foi eliminado, se não é Emerson Santos tirar aquela bola em cima da linha também, era tchau, caixão e bala preta pra vocês também. É verdade. Pra vocês quem? Esse Corinthians campeão melhor do que esse Palmeiras de hoje? Ah, sim. Qual? Do 2012? 2012. Era melhor. Sem dúvida nenhuma. Corinthians de 2012? É. Não, dá um pau nessa Palmeiras Pra começar atual. pelo técnico, Tá louco. né? É Começar toda pelo essa técnico. diferença? É toda essa bastante, diferença mesmo? Bastante. Dessa campanha do Corinthians campeão da Libertadores. Faz campeão, o cara a cara rápido. Campeão. Cássio ou Everton? Cássio. Cássio. Alessandro ou Giai? Alessandro. Chicão ou Bruno Fux? Ou Chicão. Murilo? Não, é Não, é Murilo Gomes. Não, Murilo Gomes. Murilo. Então, tá bom. Chicão ou Gomes? Ou Gomes. Aí eu boto no Gomes. O Gomes. Tá. Do Mundial, Paulo André, da Libertadores, Castan com o Murilo. Ou Murilo. Qualquer um dos dois pra mim Aí é empate Murilo. aí. Tá. Fábio Santos ou Piquerez? Eu vou de Sei, hein? Eu vou de Fábio Santos. Meio campo. Ralf Paulinho. com Emiliano. Ralf. Paulinho com Rios. Paulinho com Rios. Aí Danilo Veiga. com o Maurício. Danilo. Emerson Sheik com o Alain ou Estevão? Sheik. Lado esquerdo? Guerreiro ou Vitor Roque? Guerreiro. Olha o pau que deu o Corinthians. Jorge Henrique. Nessa campanha, vamos no pique. Nessa campanha do Corinthians campeão, quem foi o cara? Campanha da Libertadores. Cada um teve a sua importância. Quem foi o cara? O Tite ou algum jogador? Bassett? Não tem como falar do Sheik na final, né? Sheik na final. Miller? Também, Sheik. Sheik. Chico? Emerson Sheik. Capelanes? O Sheik na final, beleza, mas se não fosse o caso, não teria chegado até a final. Então, Cássio. Facincani? Danilo. Alex? Diego Souza. Não, brincando. Sheik. Sheik, pra você, Paulo. Cássio. Tá ruim o Cássio. cotovelo. Eu vou de Emerson Sheik. Vamos ao rápido intervalo comercial, é isso? Vamos. Não, o Paulo Sérgio. Claro, o Paulinho ontem. Paulo, lamentavelmente não pude acompanhar lá o seu evento, né? Explica pra gente aí, Escolinha do Baia, muito legal essa iniciativa e fala um pouquinho pra gente. Aí estamos imagens ontem, a inauguração dessa escolinha para as crianças lá do Lúdico, enfim, e muita bola, né? O Bayer Leverkusen hoje nós fizemos uma parceria e nós inauguramos a primeira escolinha de futebol alemã no Brasil. Com a chancela da Bundesliga, então isso é muito importante nós salientarmos. E sem dúvida nenhuma, para mim está sendo um momento assim, muito importante, até porque eu sempre quis fazer essa junção Brasil-Alemanha e nós estamos fazendo aí várias atividades e nós estamos com espaço juntamente com a Bayer, fazendo com que... Aonde fica, Paulinho? Está aqui no Santo Amaro, aqui em São Paulo, no bairro de Santo Amaro. Perto da Bayer ali, mesmo, né? Perto da Bayer. Sim. Do lado da fábrica Bayer, onde tem o campus da Bayer. Então, eles cederam todo o espaço para que nós pudéssemos trazer essa metodologia alemã para o Brasil. Garotos de que idade? Garotos de 5 a 15 anos. Né? Se você precisar lá, tem no @BayerAcademyBR. Né? Então você pode se inscrever ou escrever o seu garoto lá. E ontem nós tivemos Mauro Silva, tivemos Zé Roberto, Zé Elias. Que legal. Tivemos Jacenir, cara. Que legal. Jacenir estava com a gente, Vagninho que jogou no Palmeiras. Então teve uma galera muito boa lá. Muito obrigado, TV Gazeta, por estar lá. Obrigado você, Paulinho. Parabéns pela iniciativa aí. Edição extra chegando logo depois do Mesa Redonda Futebol Debate. Vai ter edição extra, se liga aí. Imperdível, edição extra é muito legal, garotada aí bombando, futuros jornalistas, você não pode perder. Vamos rápido intervalo comercial, na sequência o Mesa Redonda volta, segura aí. Bom, é isso aí, final de semana, a gente tem decisão do Mundial de Clubes da FIFA, mas bola rolando já no Campeonato Brasileiro, tem partida marcada São Paulo e Flamengo no sábado, a estreia do Hernan Crespo, o Corinthians jogando domingo. Será que vai estrear o Crespo mesmo? Será que não? O São Paulo tá enrolado até agora no nosso Zubeldia, não tem dinheiro para pagar o cara, não acertou a rescisão. Se não rescindir, não pode treinar. Tem que ver, não bidou ainda. Meu Deus do céu, tem uma semana, os caras dão um jeito aí, vamos ver. Mas tá aí, é informação. E tem também o Santos aguardando uma definição se joga com o Palmeiras ou não no domingo, né?
e tem o Corinthians jogando com o Bragantino. É a volta do Campeonato Brasileiro e a decisão do Mundial de Clubes da FIFA. João Paulo Capelanes Capela, meu irmão, meu parceiro. Você é fera, cara. Toda vez que você vem aqui é uma grande alegria de todos nós. Michele deixou um beijo carinhoso pra você. Sucesso lá na Band. Um abraço a todos da TV Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, pela sessão do nosso João Paulo Capelanes. O cabelo cresceu, né, Capela? Tô tentando, né? Mas todo regime de engorda, né, velho? Começa a emagrecer, depois engorda de novo, né? Eu cheguei no momento que eu cheiro uma coxinha e engordo 10 quilos. Mas o final de semana vai engordar. Não é só você, não. Só que no final de semana, no final de semana vai engordar porque tem a despedida do Felipe Garrafa e ela promete na próxima sexta-feira. Prepara. Facinca, Michele deixou pra você um beijo carinhoso. Obrigado pela cobertura maravilhosa no nosso Gazeta Esportivo e no Mesa Redonda. Obrigado, Garrafa. Só tenho que agradecer. E reitero aquilo que eu falei na abertura do programa. Foi a melhor e maior cobertura da minha vida, graças à TV Gazeta, eternamente. Felipe Baceggio, Marcelo Baceggio, para você, enquete e presentes, não é isso? Vamos lá, Garrafa. A camisa do Inter de Limeira, a flâmula do Corinthians e a luva de goleiros da Poker vai para o Leonardo Aguiar e a camisa do Fluminense para a Rafaela Silva. Parabéns e aguardem o contato da produção. O resultado da enquete: o Palmeiras vai conseguir brigar pelos títulos sem Estevão e Paulinho? Para 63%, não. Bom, abraçando a toda a nossa equipe de retaguarda, no nome do Wilson Borges, do Popular Tatu. Todo mundo aqui trabalhando muito forte lá também no Switch com o chileno. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, jogador Miller. Boa noite, Baceggio. Boa noite, você. Amanhã, às 6 da tarde, estaremos de volta com Gazeta Esportiva. Fique com a gente. Valeu, tchau, obrigado. Bom final de domingo.